Fala galera, nós somos os The Cabras e hoje é o primeiro episódio do nosso podcast e eu já queria dar as boas-vindas, agradecer. Tiagão, muito obrigado, irmão, por ter comparecido, por ter aceitado o nosso convite e espero que você se divirta. Primeiramente, né, boa noite para todo mundo. Para quem estiver aí assistindo no horário que for, né, uma honra de verdade o convite, tá? Primeiro episódio e a gente já tá aqui como primeiro convidado, é muito, muito massa. E aí, velho, chega com a gente, vamos embora sorrir, se divertir, porque a gente tá aqui com esses fenômenos, não tem chance nenhuma de não ser bom. E você que vai chegando aí já vai deixando like, se inscrevendo, ativando o sininho e todo o resto, só vamos. Lembrando que aqui todo torcedor é bem-vindo, aqui não tem desrespeito, é só resenha, qualquer brincadeira é brincadeira, não é pra levar pra nenhum outro lado. Então, bora pra pauta que eu acho que todo mundo quer saber, né? E aí, Tiagão? Deixa eu puxar essa pauta. Puxa aí. Sabia que tu ia querer. Tiago, me diz uma coisa, vê só. A noite que aconteceu o teu problema com o Tiago Palhaço. A noite que aconteceu o teu problema, a noite de domingo, não foi? Foi um domingo, foi. Foi um domingo. Por volta de que hora tu soltasse o vídeo? Não, eu postei na verdade não era um vídeo. Bora deixar ele explicar primeiro como foi o que aconteceu, né? Na verdade. A gente quer saber a história, como foi, qual foi essa publicação, o que foi que você postou primeiramente? Eu fiz uma postagem que, na verdade, eu sou muito fraco de Twitter, né? Tô começando a utilizar agora o X, né? Sim. E aí o que é que acontece? Eu fiz uma postagem lá. É o quê? Não, Marconi se usa for- muito X. Se for 3x, você conhece. Um X só. Aqui eu só uso 3. 3x. Né? Pronto, um X só. Daí o que é que acontece? Eu cheguei lá e fiz uma postagem porque o Santa Cruz estava contratando o irmão dele. E aí eu também tinha feito um vídeo sobre isso lá. Pronto, e aí o que é que Todo mundo acontece? brincou, né? Quando eu vi lá o irmão chegando, pô, o cara já havia sido contratado como principal nome da SAF, do grupo, né? Então, se chega o principal nome, logo em sequência veio o irmão dele, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: o cara tá forte demais, velho. Ele chega como principal nome, Vai trazer a família traz toda. o irmão e daqui a pouco vai trazer o Traz resto quem dos indica, né? parentes. Tá tendo aquele poder Como se- de, pô, eu sou tão bom que eu posso indicar a galera. Exatamente. Pelo fato Clube do- familiar, um clube familiar. Isso, um clube família. Pelo foi- fato Você de tá ti- sempre foi um clube é. de família, né, Tiago? Pelo fato de Gabriel Galhardo, irmão de Tiago Galhardo, não ser tão conhecido quanto o irmão, na verdade não é conhecido, com todo respeito ao jogador. Sim, claro. Aí a primeira ideia que vem na cabeça foi influência do maior jogador que Pô, tá irmão, no irmão, Santa vê só, Cruz. irmão, Pô, irmão, vê exato. só. Ele é uma pessoa pública, Isso. igual eu, igual você está se transformando numa pessoa pública Isso. também. Você vai se transformar numa pessoa pública. As pessoas que estão na vitrine têm que estar preparadas para levar pedra. É verdade. Porque o que já falaram do Neymar não é brincadeira. É verdade. Até hoje falam, Não é né? isso? Basta assistir o programa de Neto. Acabaram com muitos e muitos jogadores aí, amarreando no bambu. Neto Baiano mesmo. Chamei de viado, chamei de tanto nome com o Neto Baiano. Chamava mas de tudo, a turma chamava. E aí, Neto Baiano nunca levou pro coração. Aí chega Tiago Palhaço, Tiago Galhardo, que eu esqueço o nome dele, e dá uma estilada dessa aí. Não, e aí a postagem que eu fiz foi mais ou menos pelas 11 da manhã. Aí eu tenho, né, essa mania de tirar um print do que eu posto no X e jogar para o Instagram. Então ficou nos dois lados. Então, de repente, o dia foi passando com normalidade, E foi uma naturalidade. Engajou logo publicação, de cara a publicação. Isso, engajou. normal, né? tá engajando Viralizou, tudo ali. O viralizou. torcedor do esporte gosta dessa Porque a resenha. gente todo trabalha, mundo, pô. na internet, Isso, pô. a gente já sabe quando o vídeo vai pipocar. Claro, O momento de pô. soltar. E naquele momento, aquela história tava no rádio. Tava no hype, pô. Então, assim, Não o que é tinha a que ver com a acontece? pessoa, tinha a ver com o hype que a publicação poderia alcançar, né? Perfeitamente. Assim, veja, se você, torcedor do esporte, faz uma piada com o torcedor do Santa Cruz, vai viralizar e vice-versa. Vai, claro. O torcedor do Santa Cruz que quiser fazer uma piada com algo relacionado ao esporte, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, Eita, porque agora o esporte o- não dá tantas Não, oportunidades, né? verdade. Mas viraliza da mesma forma, porque viraliza com os torcedores do esporte ficam putos por conta da piada. Exatamente. Mas é vice-versa. Então, o que é que eu quis falar ali? Pô, o cara tá tão forte que vai trazer o resto da família toda. O dia passou todinho até que chegou o horário da noite. E aí, a noite é a noite, né, irmão? A noite, volta de que hora essa bomba repetiu? Era aproximadamente 10h30, 11 horas. Eu tava assistindo... Final do Fantástico. Não, John Wick. John Wick. John Eu Wick. e a esposa. O tiro Eu comendo assisti pau o seu rolando. vídeo. Eu assisti começou o seu vídeo. Não era vídeo, Vídeo era a só publicação. uma publicação, só foi. um print, né? Eu tava fazendo amor naquela hora, mas não vou dizer. Mentira, Marconi. Mentira. Eu tava me fazendo aquecendo, né? Porque eu tava assistindo John Wick, tiroteio, pau cantando. Eu disse, agora daqui a pouco vai pegar ver, vai ver um Eu negócio. tava daquele modelo. Quando eu vi o celular, uma galera.
É Tiago, quando eu quero saber, quando eu E olho eu quero saber de ti. o rolo feito. Já tava, Meu já era. amigo, Aí eu tu não vi desistiu nada pra demais. falar do Eu rolo, não vi não foi? nada demais. Agora bora escutar uma coisa que geralmente a gente que aqui gera conteúdo do esporte acaba consumindo mais conteúdo por torcer por o time. Bora escutar de Thiago. Thiago, como foi, na tua visão, a sensação do torcedor do Santa com relação a essa publicação e a esse, entre aspas, problema? A piada que o Thiago fez. A piada que o Thiago fez. Inofensiva. Eu acredito que nenhum torcedor se sentiu ofendido com essa piada que o Thiago fez. Eu acho que até muitos torcedores de Santa Cruz levaram esse fato na brincadeira. Assim que Gabriel Galhardo chegou no Santa Cruz, eu confesso que eu não conhecia o jogador, pensei que tinha sido por influência de Thiago Galhardo. Mas depois eu fui pesquisar, vi realmente que era um bom jogador, assim, um bom jogador para o Santa Cruz no Não, momento. a realidade que tá agora, isso daí não precisa nem explicar. Então, assim, eu acho que a piada foi muito válida e muito pertinente. Pro momento, agora- O que eu acho que saiu quem passou do limite foi Thiago Galhardo, no momento que ele chega e faz ameaças, porque ameaça é crime, né? A pessoa não pode chegar e ameaçar outra, pedir endereço. Um cara que tem 600 mil seguidores tem que ter alguma responsabilidade no que posta. No que pode, porque tem muita gente acompanhando que não sabe das coisas. Mas, graças a Deus, também, tudo se resolveu da melhor maneira, né? Muito tranquilo, porque como eu disse, torcedor né? do Santa Cruz, esqueci o nome dele. Tu é torcedor do Santa Não, Cruz? eu vi um torcedor do Santa Ah, Cruz. eu entendi. Eu, como Você- torcedor do Santa Cruz, tá doido, né, Você me Marconi? respeita. Ei, Marconi, é teu sonho, né? Você me respeita. Meu sonho agora é passar fome. Eu vi um torcedor do Santa Cruz fazendo uma análise, eu esqueci o nome dele, muito inteligente o cara. Pô, também não vou me lembrar esqueci o agora. nome Jesus tricolor. Não, aquilo ali é. Aquilo é Eu um não barra vou me lembrar, baixo. velho. Esqueci. Daqui a pouco a gente olha Ele aqui fez uma análise massa. Parabéns pra ele. E teve algumas pessoas de Santa Cruz que aí teve outro mimimi que foi. Mas falar da mãe do cara. Mas aí é fogo. clubista, Sempre o certo é o tem. certo. Abestalhado. Porque não falou da mãe. Abestalhado. Não falou da você mãe. está dizendo isso hoje. Se Deus quiser, um dia, quando você chegar no patamar alto na rede social, você vai ver que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o povo que. Uma besteira vai lá. Eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa que está consumindo a informação do que necessariamente com o que você falou. Eu acho que quando você falou, talvez Thiago estivesse no mau momento, recebeu errado. Quer dizer, pronto, a mãe dele é quando melhor ele do que a jogou, minha. aí o torcedor Não, pô, da não tem mesma mãe forma. melhor do que a do outro, não, pô. A mãe Mas fala de direto cada da um minha mãe na especial. rede social, nunca foi ameaçado É ninguém. tanto que assim que aconteceu a situação, a primeira coisa que eu fiz de verdade foi ligar pra minha mãe. De verdade mesmo, é a minha referência. Porque você é assim, você é um menino de família. Toda Isso, pô. de manhã eu digo, quer ser uma pessoa boa, respeite seu pai e sua mãe. Perfeito. Acabou. Você é desse tamanho, mas você procurou a sua Exatamente, referência. liguei na Porque hora. você viu que vinha uma chuva e sua mãe não estava esperando e podia chegar junto dela sem ela saber de nada, e isso é muito perigoso. E até tranquilizar, né? Porque é rolou muito uma ameaça legal. aqui, aí tem que dar A aquela tranquilidade, dizer, situação- calma, pô. Ela Que se ali ele assustou. falou da boca pra fora também. Não tem como um cara famoso publicamente dizer, vou fazer isso e aquilo. Ele não ia, a gente sabe que A não gente ia. também Assustou. sabe, a gente sabe reconhecer Ela isso. se assustou principalmente quando postou o recompensa. Que é como vocês estão dizendo. Ah, ele sim. não vai fazer A nada. gravidade Exatamente. foi- Mas a gente não sabe quem é o cara da esquina, o cara da padaria. E o cara pode da- fazer sem nem combinar com ele, né? Depois de feito, Exato. cadê minha E recompensa? com certeza. Aí, então, quando eu liguei pra minha mãe fez, olha, veja só, olhando daqui, eu não acho que você fez nada demais. Porém, se ele se incomodou, você errou. Você tem que manter esse padrão, independente. Você tem que ter um compromisso para com quem você está falando. E ainda mais sendo ele uma figura pública. Você tem que saber que não se passa por cima nem de quem seja figura pública, nem de quem seja pessoas desconhecidas no meio. Mas o respeito é acima de tudo sempre. Qual é o nome dela? Minha mãe, Me se chama Célia. minha mãe, quando era mais Manda leiga... um beijo minha aí mãe- pra ela, minha pô. mãe- Celinha, dona Célia, minha mãe, muito Minha mãe obrigado parabéns por toda essa pela educação. educação. Uma bronca dessa lá em casa. Mamãe dizia logo, pegue suas coisas e corra, meu filho. Isso vai dar errado. Desapareça. E a mãe mais simples diz isso, eu não diz. Sim, claro. Diz, porque vai... Não, e é o normal, né? E eu acho que a Cada sua um posição, assim, foi perfeita. Pediu desculpas, por mais que você tivesse na situação, mas não tem pra que manter uma briga. Quero frisar Isso, dele ah, também. é. Foi, depois Eu foi digo, legal de olha, aceitar as eu desculpas. digo a de meu filho, resgatar eu também. digo a meu filho Vida direto. que segue. Diga meu filho direto. Mesmo a gente certo, a gente não pode ficar direto. Eu tô certo. Isso. Que isso cria um problema. Meu pai diz Então, que pra morto, não amenizar- existe morto certo e errado, não. Depois Olha, de morto, pronto. não existe. Já Aí, foi. pronto, a frase é essa. Então, para acabar a crise, eu me sentindo uma pessoa melhor, não, beleza, tal, tá novo, irmão? E a pessoa, não, tá certo. De boa. Para sair daquela situação. Mas no fundo do coração você sabe
que ele tá errado. Não, veja só, no geral é isso. No geral, não precisou que eu falasse, não. É. A internet falou por A si. internet falou, pô. si. Sempre vai falar. Então, a voz do povo olha, é a voz. E ele te chamou pra briga. Sim, sim. Ele não sonha nem o tamanho Ok. que tu é. Ó, bora pro próximo ponto aqui. Bora. Já que a gente tá falando de Santa Cruz, puxou o Thiago Galhardo, puxou a polêmica, explicou tudo, graças a Deus, tá tudo Tudo bem, resolvido. tudo Tudo resolvido. resolvido. Águas Be- passadas beijo, da internet. Beijo, Tiago. Beijo Beijo. pra irmã Tiago. Manda beijo, pro irmão também. Beijo pra Gabriel. família Garlhado. Cuida aí dentro. Ei, Marconi, tu acha que Thiago Galhardo vai fazer quantos gols na Série D? Eita. Rapaz, se ele jogar a Série D, né? É, Se ele ainda não tem se isso. contundir, inventar Mas alguma ele não coisa. se comparou com o Neymar, ele tá igualzinho ao Neymar, o mesmo futebol, É, parado. joga uma partida e para 10. lesionado. Lesionado. Eu acho que ele não fura Série D. Se ele jogar, ele não fura 10 gols. Eu acho que ele fura 15. Ô, Thiago, quantos jogos são antes da fase de mata-mata? Fase classificatória. Eu acho que são 8 times, então são 14. Não, são... Deixa eu... 16. 16. Não, é 15, É, né? né? E de volta. Porque... Não, pô, Mas não são pega 8 tira o jogos próprio que ele time, joga, Você né? faz Tá contando sete, com o mais próprio. sete, né? Vamos fazer É isso assim, aí, é Thiago, Thiago, Se ele quanto- fizer 10 gols na fase de São 8 classificação... times. Se ele Então fizer são- 10 gols na fase de classificação, ele já mandou bem. Muito bem. Pra muito mim, bem. ele faz Se uns ele 7 marcar e 8 7 gols, já é muito 7, bem. 8 gols. É... Agora, veja ele só. sendo um artilheiro, tá? Como Não é tô... essa aposta? Como essa aposta? Não, Aposta não, pô. Foi aposta. Se Ele Thiago quer apostar. Galhardo, faça uma aposta aí então com o seu Com seguidor. você, vou fazer com você. De novo, Eita, ele já pô. pagou a outra. Quanto gol? 15 gols. Tu faz o quê se Thiago Galhardo fizer 15 Pera aí, gols? 15 gols na... Na Se Série eu D, fizer- tô Na Série D, Marconi. Se Tá ele viajando, pô. Não, mas Se ele eu... fizer 15 gols, eu mesmo vou dentro da loja do Santa Cruz, do Arruda. Do Arruda não, que eu te mando Olhando pra lá. câmera, olhe pra câmera. Do Arruda, eu vou lá, compro a camisa oficial do Santa Cruz. Com o teu e- dinheiro, e tu lhe mesmo. dou. Oxente! E se você perder, você vai entrar na loja do esporte, na Ilha do Comprar uma Retiro. camisa do esporte pra dar pra ele. Essa Camisa do aposta não tá Sport boa me pra dá. mim não, é só Tá. pra você. Não, Eu não quero não. Thiago Galhardo eu aposto em 7 gols, 5 Ele, gols. ó, ele acreditou na SAF, pô. Quando a SAF saiu, aí ele deu aquela empolgada, aí ele... quem é o A jogador? SAF, o Santa Cruz agora vai Quem é voar. o o Santa... atacante do esporte? Pablo. Pablo, paciência. Não, vou botar Pablo. Eu vou que Pablo furar mais de 10 gols. 10 12 gols, 12 gols 12 gols tu acha que na, Pablo na Série A. A? na Série A. 12 gols. Mas não faz não, 12 gols. São 38 jogos. E aí, velho. vai apostar? Eu não acho, não. Comprar uma camisa pro outro, é? É, um comprar a 12 camisa gols, pro outro. não, Pronto, se não for Porque, pra na vestir de verdade, novo, ele eu não depende pode. do estilo de jogo, né? O esporte joga de forma reativa, velho. É meio- Pablo 12 gols, aposta. Eu acho que faz. Um pô, compra é uma muito camisa jogo. pro outro. O Sport vai pegar uns jogos difíceis aí. É, 12 gols é O quase o Sport vai artilheiro da acertar. Série A, pô. Meu Diego irmão, Souza artilharia foi hoje em dia é artilheiro muito com 15 baixo. gols, eu Quem acho. termina o campeonato, o ano com mais gol? Thiago Galhardo ou Zé Roberto, que tá lesionado? Tem uma aposta melhor pra Itu, velho. Se você fica dizendo que o esporte vai descer, né? Digo. Pronto. Tá valendo. Se o esporte não descer, A da camisa. a da camisa. Comprar a camisa pro outro. Trocar a camisa. É, Não, você vai ter que entrar na... você vai entrar na lá loja, Na loja da do Ilha. Sport, lá, na Ilha do Com a Retiro. camisa do Santa E ele na do Cruz. Arruda. Você Você vai entrar com a camisa do Santa na loja do esporte. Pode ser no Shopping Recife ou eu. Não, lá na Ilha, a gente garante sua segurança. É, Nem pronto. se preocupe. Você tá seguro. Eu Eu não sei Marconi lá. Por quê, pô? Sobre segurança. Quem quer querer dar Quem nesse vai querer dar cara, em tu, pô? pô? Pelo amor E eu de lá Deus. no Arruda, como vai ficar a minha vida? Aí eu é parto a contigo. segurança. Quer não? Ele tá malhando agora, ele tá malhando É agora. melhor, veja. Então vamos acabar com assim, porque tem uns doentinhos. Bora. Vamos levar isso pro shopping. Pronto, a gente Pronto, leva pro pronto, shopping, pronto. fechou. Tá Agora o fechado? Santa Cruz só tem loja no Tacarona. A gente vai. Pronto. Ou melhor se o Santa Cruz não subir. Deixa o Sport descer. Deixa o né? Sport descer, É. no meio do caminho a gente vê pra fazer de Santa Cruz. Deixa chegar no mata-mata que a gente Sim, aposta. falando nisso, tu vai vestir a camisa quando? Isso aí, vamos pular pro outro tema aí, por favor. A gente vai ver isso depois. Ele vai vestir a camisa em live. Era o que eu tava explicando da aposta. O que é que seu Thiago fez? Ele se empolgou quando saiu a notícia da SAF. Aí veio aquela notícia de Thiago Galhardo. Aí quando saiu a notícia, ele... Vou apostar. Tava numa confiança tão grande que ele fez até um contrato, pô. Assinou, levou pra Marconi assinar. Eu duvido o Santa agora é SAF. A SAF não saiu. A SAF tá saindo. Não, mas
Deu uma esperança falsa. Santa Cruz ganhou o primeiro jogo e o Retrô levou pros pênaltis. Empolgou demais, pô. Empolgou demais. Mas, enfim, né? Torcedor... Ele achou assim, se o Santa não for campeão, o Sport também não é, eu não perco. Aí pegou a e casa deu caiu. errado. Porque sempre ganha. E Marconi na serenidade de quem sabia como era o Já sabia, processo. apostou com todo mundo e ganhou. Ó, bora pra Pipico no 13. E aí? Eu sou ídolo de Pipico, sou fã de Pipico. Fã de Pipico? Ídolo, ele que gosta de Tu tudo. também é ídolo, né? Mas é fã de Pipico por quê? Todo mundo já desconfia que tu é tricolor. Eu Aí- comecei com Pipico da internet. Quando eu descobri que Pipico era virgem, meu amigo, pra que me contaram isso? Ele tem título, pô, ele não volta. Título de eleitor Então. e título nem pra vereador ele tem. Tira que aquele vereador do Aham, Distrito sim, Cidadão, tô ligado. deram a Wagner Love e não deram a ele. Puta, Wagner Love tem, né? Título de Recife. Título de cidadão. cidadão né? recifense, Pipico não tem, velho. Pipico merecia mais que Wagner Love. Fez mais Merece igual, história. igual. Nem mais nem menos. Os dois jogaram aqui, né? Olha, tem um... Eu quero saber a opinião do Thiago, pô, sobre Pipico no 13. Qual é a opinião do Eu digo a tricolor tu, sobre isso? Pipico merecia voltar pro Santa Cruz. É mais jogador que Thiago Galhardo Mais jogador. Pipico porque tá 40 ele é acostumado, anos. deixa eu dizer, ele é acostumado a não ganhar. a passar fome, frio, dor de cabeça, e aquilo de Santa Cruz dava pra ele. Que ele é acostumado ali. Atraso de salário. A pessoa mais chata do mundo é aquela pessoa que é rico e vira pobre. Sim. E vai pro meio dos pobres conversar. Dá uma raiva tão grande. Ele só fala riqueza. A mesma coisa se o Thiago Galhardo, que era rico, super rico, jogou em pam, de repentemente, Série D. Mas tá com a SAF, Mas bilionário. foi escolha dele, o projeto, tem que acreditar no projeto. É. Fazer projeto pra Mas passar e fome. ó, Pipico no 13, como é que vai ser ele no 13 lá de Campina Grande? Meu irmão, eu torço pra ele ter essa vigilidade esse ano. Eu torço também. De verdade. De verdade. Tu velho. acha, Eu Thiago? queria que ele ganhasse um título, mas não essa Série D, Esse, porque o se ele Santa ganhar a Série Cruz... D, aí eu acho que tá que- contra o Pô, Santa mas Cruz. seria mais fácil pra ele ser campeão do Paraibano. Ele não conseguiu. Não conseguiu? Não pô? conseguiu, jogando no Botafogo, perdeu pro Souza ano Não passado. existe. Souza, manda um abraço pro presidente O Dragão, Souza. manda aí, olha pra câmera, manda um abraço pra O ele. dinossauro. É o dinossauro, Dragão não, dinossauro. Aldeone, Foi o mal. presidente. Presidente, cuida. E o cara vai endoidar? E o cara vai endoidar? Aí, presidente, a minha camisa, eu tô esperando, viu, presidente? Eita, boa. Com Não, seu manda só pra autógrafo. Marconi não, manda pra todo mundo aqui. Manda Seu- pros 4. É. Com seu Ganhar autógrafo. tá aqui, eu tô Já vai também, Dragão, Ele está falou doido. comigo só odiando pelo WhatsApp, tem o WhatsApp dele, ele... Gente boa, primeira qualidade, viu? Bora mandar. Tem uma Então, curiosidade sobre Pipico. Fala aí. Eu era vendedor dele, pô. Eu fui vendedor da Samsung, né? Vendedor de celular e Pipico comprava celular comigo, pô. Pra dar pros funcionários também? como Não, é que não. galera? Celular particular dele, ele- pô. aí. Ele comprou já 2 celulares comigo. Um cara gente boa, né? Não, gente boa de primeira qualidade. É. Eu hoje em dia eu sou bloqueado no Instagram, né? ele me bloqueou Mentira, pô. porque a gente fica fazendo resenha resenha. nas redes sociais. Mas quando deve ser bloqueado também, como eu sou. Até eu sou que sou tricolor. Tu é bloqueado por Pipico? Sou. Eu não sei por que, acho que já deve ter chamado ele de virgem. Veja, mas... eu sou bloqueado nele Não, porque... diga você, resenha não é pra todo mundo. Isso, pô, tem que saber Você vê separar. Bala todo mesmo, mundo- Bala mesmo até hoje deve um cheque lá pro lado do CRB lá, que ele deve um dinheiro não sei a quem. E toda vez que ele posta alguma coisa comigo, os caras do Ceará ficam. E o cheque CRB? E o cheque CRB? Ninguém sabe o que é, mas É dinheiro que ele deve. Tem que é saber dinheiro. separar, pô. ele leva na resenha, né? Ele Veja. devia uma agiota pro lado de lá, o cara que chama CRB. Tem que saber separar. O Thiago Postou Vendedor... alguma coisa de bala. E o os Thiago cara- influenciador. Os Thiago caras do Vendedor, Ceará quer falam, ter cadê o dele? cheque? Cadê o cheque? Cadê o cheque? Foi algum cheque sem fundo que ele passou pro lado de lá. O Thiago Vendedor que atendia ele, sempre tratou ele na melhor qualidade possível, pessoalmente. Só que ano Não, mas passado, e aí? quando o Pedro Lima foi campeão com 17 anos, aí eu fiz uma Soltou uma postagem piada, tirando né? onda, Loucura, dizendo, é, Pedro estilou. Lima é campeão e Pipico ainda não Perdeu é. a virgindade com 17 e Tu já Isso, imaginou? Meu filho com 15 dias ele já tinha um foi, pernambucano, pô. Olha, tu Tricolor já com imaginou? 10 anos não tem. Zé Lucas com Tu já 16 já imaginou? perdeu a virgindade e Ele- Pipico com 40. 40. Ei, ele com seus 50 anos, vai ver um neto dele. Vovó, o senhor trabalhou de quê, vovô? Ele jogador de futebol, qual clube ele? Por que que aqui na parede não tem um troféu mais de nenhum? 20 clubes. Não tem uma foto com o Vovô, troféu. vovô, cadê os troféus? Cadê os troféus? a medalha? Ele vai botar a cara onde, meu irmão? Ó, bora pro próximo tópico, então. Eita, Tiagão, pô. aqui é tua praia. A gente quer uma análise assim, não necessariamente tática, mas a gente quer tua opinião sobre como vai ser o jogo e quem vai passar, né? Bora começar por Náutico e São Paulo, Copa do Brasil. Como é que tu vê esse jogo aí pro Náutico? Pra mim, o interessante era que o Náutico tivesse esse jogo pra fazer, se possível, hoje de noite.
amanhã, o quanto antes. Por quê? Porque o São Paulo tá com alguns desfalques, né? O Sport mesmo enfrentou o São Paulo sem Oscar e sem Lucas Moura, velho. E esses caras fazem uma diferença violenta. Absurda. O São Paulo também não conseguiu vencer o Alianza Lima pela Libertadores. Então você vê que é um momento muito ruim. Só que a partir do momento em que o treinador, que está sendo bem criticado lá, começa a ter todos os atletas à disposição, A história é aí outra. a gente está E falando a de um pressão São muito Paulo grande, a que pressão. precisa A resultar. pressão muito grande. Exatamente. Apesar assim que o Náutico ultimamente está crescendo com o time de primeira divisão. Isso. O Vitória fazia 24 jogos que não perdia para ninguém. O Náutico foi lá e Foi O lá Náutico e foi lá e sapecou, deu nele. pau. E como eu vi ontem a história do São Paulo ontem, que meteu 2 de frente e deixou o time empatar, aí me veio a cabeça. Um time muito fraco, por sinal. Será que o Náutico não pode conseguir esse absurdo? Acho que tem chance, acho que não é nenhum absurdo, não. Tu acha Sabe que qual é uma Tiago? polêmica antes de tudo? Eu vou até te perguntar de verdade. Esse jogo era para ser nos aflitos ou tu levava ele para uma Arena Pernambuco ou tu levava ele até para Brasília? Deixa eu Polêmica responder. isso aí, Deixa eu polêmica. responder. Pra Brasília, porque a torcida de lá ia invadir, né? Isso. Total, Financeiramente, São Paulo ia pegar. financeiramente, pro Náutico é massa ele levar pra Arena até pra Paraíba. Qualquer lugar que você levar esse jogo, o Náutico arrecada aí coisa de 10 milhões, pô. Eu acho- Tranquilo e 10 milhões calmo, o time tranquilo sobe, e calmo. Com 10 milhões o time sobe da Mas Série ao C. mesmo tempo é um desrespeito ao torcedor não, tirado é do de respeito, o aflitos. torcedor tem que ver que o Náutico nem fede nem cheira. Tiagão, Xará, tu hoje prefere... Tu como torcedor do Náutico, tá? Se coloca aí na posição que não é novidade, né? A gente sabe que existe um carinho Existe ali. um carinho. Tu como torcedor do Náutico, tu prefere ter a esperança de passar pelo São Paulo, uma esperança que é pequenininha, ou a garantia de um valor de arrecadação no estádio Garantou a que folha. garante praticamente uma folha paga, um investimento legal para tu de certeza subir da Série C para a Série B? Eu acho que não é falta de respeito. Certeza não, ninguém velho. E o tem, né? único Mas, tipo, jogo, ajudaria e o único bastante essa jogo. grana aí Ajudaria bastante. Mas eu acho que a torcedor do Náutico tá com muita esperança de ganhar o título. Até porque o O jogador... título do quê? Da Copa do Brasil? Por conta aqui daquele jogador que deu a doido, declaração falando que iria... O cara evitou bala ali, Aquele tranquilo e jogador que deu a calmo. declaração, aquele jogador que deu a declaração, ele é filho de seu João. Que ficou dizendo, o Arruda vai ser diferente. Sim, o o cara- Arruda, ele é filho de seu João, aquele homem. Nos aflitos vai ser diferente. Eu né? digo, olha, o Náutico tinha que aproveitar esse momento para arrecadar dinheiro, para se fortalecer para a Série C, para poder atingir a meta dele, que é a Série Mas B. eu levaria pra Arena. Cabe mais gente, É, do na lado de Arena- casa, faria um incentivo. Na arena não tem problema Botava não. tráfego pago pra galera da Paraíba. vem Explorava, torcer pro São Paulo, explorava. interior e tchau. Eu não sei não, ver se na Arena daria um público grande, até porque parece que já saiu o horário, né? O horário parece que é de 9 Mas dá não, acho que a turma não vai, acho que tem ninguém acreditando não, que passa maior mal. estádio Não, da mas é a Paraíba, data qual de São Paulo só, né? Da Podia ser Alvirrubro, alguma coisa na não. Paraíba, mas eu levava Mas pra na Brasília, Paraíba- velho. Mas Ei. Paraíba só tem Almeidão, que é 25 mil. Eu levava pra Brasília. Leva pra Brasília. Brasília. Aí teria que levar pro Mané Garrincha. Estourava de torcedor de São Paulo. E ainda botava o ingresso a 300 conto. pronto. Hoje a turma chega. A galera Não, chegava. 10 milhões de arrecadação, pô. É, 10 Então milhões tu, é ia 10 pra, tu milhões. levava pra fora. Eu levava. Assim, eu olhando de fora, olhando assim com uma Peraí, visão parcial, peraí. eu levava... Meus 90% de Ei, Santa quer ver um negócio Cruz. fácil? Mas se fosse na Ei, situação de eu como torcedor do precisa Náutico, eu não ia não. querer, não. Assim, Leva se pro fosse meu Arruda. Santa Cruz pra tirar... Leva pro Arruda. É, todo torcedor de Santa Cruz. vai- São Paulo é canta. E sem jogo, aí é que dá bom mesmo. O Palmeiras ficavam lá com saudade. Pá, 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 É verdade, pá, é verdade. E o Retrô passa do Fortaleza. Fortaleza tá meio baqueado aí, né, ou não? Rapaz, o Retrô é um time arrumadinho. Entendeu? Deu trabalho pro esporte? Não, o Sport foi demente. Se o Sport jogasse sério, feito jogou contra o São Paulo, quando jogou feito Palmeiras, Mas daí a gente vai. E se jogasse. E se o Subiu de Fortaleza salto jogar alto. sério? Se o Fortaleza jogar sério contra o Retrô. Esse Fortaleza aí. o Retrô vai ficar feito aquela mulher. No primeiro momento fica reagindo, depois se entrega. Eu acho muito difícil o Fortaleza, o Retrô passar, mas probabilidade sempre tem, né? Uma zebra. Eu acho que beira o impossível. de momento, Quem é mais time, o Retrô ou o Náutico? eu ia falar isso agora. De momento, a história recente tá contando pra gente que o Retrô é mais time do que o Náutico. Sim. Fernandinho tá destruindo a bola, né? Eu acho Só que. sabe qual é o problema? É mais O time na bola, Fortaleza mas é mais falta time que o camisa. São Paulo, velho. Eu acho que o Fortaleza é mais time que o São Paulo. Momento. Momento. Mas o momento do Fortaleza também é Eu melhor acho do que o momento dos do... dois são ruins. É, não sei. Tipo, entre aspas, tipo. Hoje sem clubismo, qual é o maior time do Nordeste? Hoje, momento, não tem o que falar não, velho. Pra mim é Fortaleza. Veja só, o Bahia tá com um elenco mais fortalecido, mais entrosado, conseguindo melhores resultados. Pulguinha tá lá destruindo, né?
Mas eu acho que, de momento, a história recente assim, do acho que o nome que Fortaleza... você tá falou, também, né? Tá Qual foi o bem, nome que mas- você falou aí? Fortaleza e o outro nome que você falou. Retrô. O nome não é Bahia mais, é Grupo City. Sardinelson, né? É o estado do Grupo City, porque na realidade eles foram vendidos. Isso. Bahia Aí City, não né? existe mais aquele clube que era Bahia. Acabou-se, agora eles são o Grupo City. Porque é igual você ter uma padaria com 100 anos ali com o nome Seu João. Aí você vende Chegou o alguém. Thiago, comprou. Aí Thiago comprou tudo, tá Continua com o nome de seu João. Aí ele vai para continuar com os clientes, que são os abestalhados, que não entendem de nada, deixa lá o nome Seu João. Quem chega lá vai ver tudo direitinho com as coisinhas de Seu João, mas não é Seu João. Quem tá arrecadando o que é Thiago, acontece com a torcida do Sardinelson é isso aí. É a mesma coisa que vai acontecer com o Santa Cruz. Então, mas responda a sua própria pergunta. Quem é o maior time do Nordeste hoje? O maior time do Nordeste de hoje. Momento. Momento, é. Não História- bora falar de história não, que história todo mesmo, mundo sabe que é o amor. esporte. História entra clubismo. Vamos Olha, no momento. Momento. Sem clubismo. O maior time do Nordeste é o Esporte Clube do Recife. No momento. Momento. Sem Sem clubismo, clubismo, né? sem clubismo. Para mim é o esporte, porque o esporte em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ó, Para mim é o esporte. eu tenho um... E o segundo lugar? Pronto. É, o segundo. O segundo segundo. maior time do Nordeste, na sua opinião, depois do esporte. É o Esporte Sub-20. Vê, Terceiro é o Deu Sub-17. trabalho no veja só. Pernambucano. Deu trabalho. Empatou Marconi, 3 jogos. Marconi tem uma certa verdade na fala dele, porque a gente tem que se lembrar que quando o Bahia, antigo Bahia, né? Finado Bahia, Era só agora lapada Grupo que levava. City, Quando ele antigamente, era eles só tomaram lapada. 6-0. Mas quando levou, era o Seis- City já, não era? Já era o Grupo City. Mas era o começo, era o Citinho. Citinho. Ei, Marconi. Era um bairro, né? Não era 6-0. cidade, não. Era a um gente bairro. não vai esquecer, não, viu, Era pessoal? Manchester bairro. Você que tá aí na Bahia assistindo, 6-0 pra tirar não é fácil, não. Pode vir tentar, viu? Vocês sabem por que esse apelido Sardinha? Não. Tinha um treinador de futebol lá no Bahia, que eu esqueci o nome dele, Evaldo, não sei, esqueci o nome dele. Que ele recebeu um convite do Santos e do Bahia para treinar. Aí perguntaram ele no programa de televisão. E aí, você vai treinar o Santos ou o Bahia? Ele foi, claro que eu vou pro Peixe Grande, né? Peixe pequeno é o quê? Sardinha. Aí ficou todo o tempo, a torcida do Vitória botou o nome de Sardinha. E por que o do Vitória é galinha, né? Vou dizer agorinha. Teve um jogo lá, entre o clássico, teve um clássico lá, que o jogador do Vitória se sentiu roubado. Aí saíram de campo. Naquela época estava o sucesso do filme A Fuga das Galinhas. Sim. Ah, Aí sim. quando foram embora, fficou A Fuga das Galinhas, galinha, galinha, e galinha ficou. Engalinharam de vez lá no Foi. festival. E lá a briga é essa, é galinha contra as sardinhas. Ei, Marconi, eu quero E eles, fazer os uma... caras de lá, eles são muito resenha, são muito massa. Eu participei É, lá. pô, é bom demais. Eu fui lá pro Bavi lá e eles não tem dó não. Quando tem jogo, eles jogam milho. Milho mesmo com força. joga milho na... Com força. E teve o último um Bavi que eu fui, na semana que eu fui de Bavi lá, o cara passou com um caminhão De sardinha, né? cheio de sardinha, assim. E o cara jogando a sardinha na frente da Fonte Nossa, que o nome é Fonte Nossa. Nossa, Né? nossa. Porque né? é Porque- do governo, é igual o do Arruda. governo. Que o Arruda não é do Santa. Não, já E o cara, pro o Santa. cara jogou. Aí quem não entende a resenha, ficou pra aí. O cara jogando comida fora. Galera, isso é resenha dos caras. É, pô. E o outro jogou milho também, ou o milho também não é comida. Às vezes pode estar ali perto de vencer. Agora os jogar caras os caras são bons, pescoço, os caras não são sei o bons quê, na pá. resenha. Aqui em Pernambuco, graças a Deus, tá melhorando a resenha. Não, mas a turma, aqui em Pernambuco, na minha opinião, Tá melhorando. chegou uma galera do politicamente correto e enterrou a resenha e por muito tempo. E desenterraram. A resenha fez... É o que faz a gente falar de futebol. Olha, pô. vou É o dizer- fato de chegar na tua rua, conversar com teu amigo, vou dizer- mandar Fundamental, aquele... pô. Ah, é. Vou dizer a tu. Porra, tiração de onda no WhatsApp. A Quem é que não resenha, gosta disso, resenha porra? de Pernambuco estava enterrada. Tava enterrada. Chegaram e desenterraram. Quem desenterrou? Inclusive, Bala era bom nisso, viu? Muito! era bom, Mas na tava resenha. calado. Muito! Mas tava calado. Tava. Tava a resenha, tava parada. Enterraram a resenha, acabou com a resenha. Quem voltou? Diz que fui eu, né? Há boatos, né? A boate. Ei, A boate Marconi, que eu- e se o Red Bull comprasse o esporte? Tu aceitaria? Virar Red Bull Recife. Eu acredito que o esporte de hoje, nessas condições, ela não é virar uma SAF de 90%. Tá mais fácil o Sport comprar Red Bull, se eles tiverem à venda aí. Verdade. E até porque esse Bragantino aí não Porque tá bem das pernas, não. Você viu a SAF do Santa Cruz, foi 100 milhões em 15 anos. 1 bilhão em 15 anos. Desculpa, 1 bilhão em 15 anos. Ele vai pagar com o apurado, É. não é isso? Sim. Vai pagar com o apurado. Porque o leigo, o torcedor leigo, pensa que, eita,
talvez nem suba para C. Porque ele não vai chegar... Não vai, gente. Do o nada, Arruda, na o Arruda hora. hoje em dia, prepara o corte, viu? Prepara o corte. O Arruda hoje em dia, você mora em bairro, você disse, o cara não tem dinheiro para fazer a casa dele, aí o que ele faz? Ele faz um muro bem bonito. Uma fachada. Quem passa na frente da casa fala, que lugar bonito. Enricou, tá rico. É a mesma coisa o Arruda. O Arruda tá todo destruído. A fachada tá bonita. A fachada tá bonita. Tu acha a fachada da Horda bonita, né, Marconi? A fachada tá bonita. Eu não tô dizendo que o Santa Cruz é bonito. A fachada tá organizada. No Arruda, bota 30 mil, não, ele bota 50 mil. Porque tem uma rachadura no Arruda. O cara dá na rachadura, vai cair dentro do Arruda. Como é que tu sabe? Eu sei de lá, a gente passa de carro. Vê a rachadura Uma toda. vez eu passei com o meu Fox, caiu uma pé de cima. Eu digo, tá caindo granito? Eu tô aonde? Eu tô aonde? Quando eu olhei, eu tô passando no Arruda. Eu ainda Meu acho que amigo. Marconi tem um lado tricolor. Tem, pai, tá aí. Qual é teu lado tricolor? Hã? O lado de lá. Oxe, tá aqui mesmo não. Olha lá, tricolor ali. Ó, ó. eu quero puxar um tema polêmico que saiu essa semana. Diga. É sugestão de Thiago. Bota aí, edição, por favor. Produção. Eu quero ver a opinião de Thiago também, antes de vocês dão, depois eu dou a minha. Eu vou dar- Lá Ei, lá ele, lá que é isso aí, lá ele. Toda hora. Cada um fala a sua. A questão aqui polêmica, Tiagão, é a seguinte. Aquele post que a FIFA fez, determinando-se, reconhecendo, né, entre aspas, postando que, parabenizando o Flamengo por ter 8 títulos brasileiros. E todo mundo sabe, já foi provado na justiça, CBF, tudo. Flamengo só tem 7 títulos brasileiros. E aí a FIFA vem com essa. Qual é a tua opinião sobre isso aí? Veja só, eu vou responder começando com uma pergunta para meu xará Thiago. Tu acha que o Sport é o campeão brasileiro de 87? Não, assim, não tem como eu negar que o Sport não é campeão de 87, até porque de fato e Então tu não direito- nega que ele é campeão, Não, então ele é é campeão. Ele é campeão de 87. Ele é campeão, ele não tem como reconheceu. negar. A CBF reconheceu. Campeão de 87. Ele foi reconhecido no STF como o único campeão de 87. E o Flamengo não é. O Flamengo não é campeão de 87. Certo, então para você o Sport é o campeão de 87. É, campeão de 87. Mas sendo que existem outras pessoas que dizem que não. Sim. Dizer todo mundo pode. Claro. Inclusive a FIFA. A FIFA pode dizer que o Sport não é campeão de 87. Agora, provar juridicamente é outra história. E aí, com certeza, cabe ao jurídico do Sport a pressionar para essa situação aí ser corrigida. Olha, Eles vão ter que fazer. Eu queria até falar sobre isso. Eu acho que o Sport é um pouco passivo nesse fato de 87. Porque o Flamengo chega lá na Gávea, no museu, tem o troféu de 87. A réplica, mas tem. Tem a... A réplica, mas tem. o- O Sport deveria entrar com algum processo contra o Flamengo para o Flamengo parar de mostrar o título de 87 como título Eu acho que isso dele. deveria ser proibido também, mas Isso nenhum deveria juiz ser proíbe o Flamengo proibido. de fazer isso, pô. O Flamengo Isso fala deveria da ser merda, ninguém faz nada. Vou dar a minha opinião. A gente vem de uma semana conturbada, não é isso? Sim. Daquele lance do pênalti. Sim. Que todo mundo reclamou, o Sport reclamou, o Brasil viu, a CBF teve que assumir um erro, assumiu, mas não devolveu o ponto. Mas não dá em nada. Adianta Não de dá em já nada. subir o erro e Aí não tem punição, não tem nada. depois disso, aparece uma pessoa dizendo que o 87 é do Flamengo. Não fica estranho não, Thiago? Não, assim, Mas são duas por entidades qual Eu acho que não foi a diferentes, né? CBF, foi a qual- FIFA. né? Foi a Mas por FIFA. qual motivo ele botou isso aí? O desvio do foco do problema. Não, por qual motivo? Será que não tem ninguém do Flamengo lá? Mas por que o motivo? Por que deu parabéns ao Flamengo? Foi aniversário do Flamengo? Não. Eu acho que foi um estagiário que colocou Eu no também ia dizer, Wikipédia. isso pra mim é culpa Aí- do aí tá lá estagiário. eu acho- a eu FIFA acho- não entende futebol, se Eu tenho entendesse futebol não tava certeza desse que alguém jeito. do Flamengo estava lá, alguma pessoa, e levantou essa polêmica. Porque o Flamengo não estava completando um ano. Não estava disputando outro título nem nada. Por qual motivo? Me diga. Não, realmente não tem sentido nenhum. Não mesmo. tem sentido nenhum. Só para ficar umas mudiça, que nem título tem uma fita azul, ficar na rede social conversando besteira. O que é a fita azul? O que é a fita azul? Essa eu fita quero azul saber. é uma fitinha Não, deixa que você- ele falar. Eu deixa vi ele- na Bahia já, vi fita azul, fita O amarela. eles Mundial colocam no braço da gente quando a foi gente o chega Mundial ali. que o Santa Cruz disputou em 1979 e Mundial? recebeu um título de Mundial. honra da fita azul porque saiu invicto. Então, peraí. Ele não se- foi campeão. Não, porque Isso- não teve disputa por título. Foi uma competição que ele Foi uma participou. que não tem competição disputa. que ele participou. É uma série de amistosos que foi uma competição assim, uma série de amistosos que Santa Cruz participou em 1979, Ah, entendi. fez uma viagem para o exterior, aí jogou com o Al Hilal, jogou contra o PSG, jogou entendi, contra as entendi. seleções. Foi uma Libertadores da Shopping. Não, pô. Não, nem Mundial, isso. Mundial Porque de- são amistosos. São amistosos. Ele acabou de dizer que é uma sequência de amistosos internacionais. Nem competição Quem- era, não valia quem saía, nada.
invicto desses amistosos, porque o Santa Cruz não perdeu pra ninguém, ganhava um título de honra, que é a fita Lembrando azul. que, obviamente, ele falou do Al Hilal e do PSG. Mas se a gente for colocar o resto Na- do O time Al da Nassr de lista, Cristiano Ronaldo. Se for colocar Aí- o resto da lista, meu patrão, aparece cada A, coisinha. a seleção de Kuwait. Eu Daquele me lembro, jeitinho. vou te contar uma história. Eu me lembro de um jogo, eu tive nesse jogo. Tu trocaria a Copa do Brasil Santa pela fita Cruz. azul? Oxe, mas... Olha, eu tive numa Arruda, num jogo, Santa Cruz e Honduras. Mentira. Eu tive nesse jogo. Tu já foi pra jogo do Santa Santa Cruz Cruz, e Honduras, sem ser vai. contra o Mas porque ele é Sport, hondurenho. Marconi. Tempo Ele de tem uma Amandóis. parte de hondurenha. No tempo de Amandóis, Mancuso. Ei, no tempo de Amandóis. Foi ver o time do Mancuso. Santa Cruz jogar. Ele tinha uma parte da Entendeu? família hondurenha. Não, porque os argentinos Amandóis e Mancuso eram resenheiros também, gostavam. Sim, gostava, verdade. Aí tu gostava do Santa Cruz nessa época. E a gente vendia pipoca, vendia ingresso lá na frente e a gente assistia esse jogo. Meu amigo, um dia desse apareceu o Mancuso, sem dente, sem nada, dizendo que ia comprar do Santa Cruz a SAF. Pelo amor de Deus, querendo dar um golpe aqui em Pernambuco. Queria aparecer, né? Foi não? Não apareceu nele não? Eu não lembro dessa Pô, história. ele não. Foi falou mesmo? alguma coisa da SAF, mas querendo aparecer. Um grupo SAF. Apareceu Bestalhado. muitos. Eu, assim, sinceramente, eu só acredito que o Santa Cruz vai virar SAF quando realmente concluir isso aí. Eu acho que isso nada mais é do que uma cortina de fumaça. Porque eu nunca vi nenhum empresário de SAF estar conversando besteira com o torcedor, com ninguém, não. Ele vai, eles aprumam o dinheiro, não sim, dão deixa. satisfação a ninguém. Mas sabe o que é, Marconi? Eu vou te dizer também. Não dão satisfação a ninguém. Não. Você vê nenhum torcedor. Tem um torcedor lá na Bahia que tomou uma bicada e quebrou o vidro. Tá banido. Esqueci o nome dele. Ele, fornecedor também, tá banido. O daqui não, eles abrem as portas pra torcida. É tipo assim, bora fazer isso aqui, ó. Pra mim, eu tenho assim, Pra uma fazer opinião zoada, que então esse- essa questão aí do relacionamento, né, dos empresários ali, investidores com a torcida, é porque, na minha opinião, a turma acabou tanto com o Santa Cruz, é que eu não quero me utilizar de nada pejorativo. É, de fato, a situação que o Santa Cruz se encontra com relação à sua grandiosidade. O Santa Cruz, pra mim, é gigante. É um clube que levava junto com o esporte o nome do futebol pernambucano pelo país. E gradativamente foi se acabando. O único ativo do Santa que sobrou é a sua torcida. E aí, se esse cara não se relaciona bem com a torcida, ele nem entra lá. Porque, pra mim, foi a torcida que fez esse peso pra diretoria finalmente aceitar uma solução que pode não ser a melhor. E tirar os mas dinossauros. Tirar essa galera que acabou o A Santa torcida Cruz, do pô. Santa Cruz é. a Acabou o torcida- Santa, pô. É muito apaixonada e abestalhada. É, mas o pior que é. A paixão Olha, deixa o cara bestalhado mesmo. O Santa Cruz. ele Leva jogou- H e continua com a mulher. O Santa Cruz jogou contra o 13, foi contra o 13, não foi? Que perdeu aquele jogo dentro do Arruda. Pô, é tanta derrota. Que eu deitei e rolei. Não tô eu deitei tirando e onda, rolei não. na Na rede moral social. mesmo. Foi nos o primeiro últimos jogo tempos aí. do ano. Eu disse, camboi de abestalhado, deixa de ir pra campo. Quem destrói o Santa Cruz é vocês. Aí fizeram um público zero em cima das minhas palavras. Não, isso daí eu tô lembrado. Em cima das minhas Daí eu tô palavras. lembrado. Se não- Isso daí se a é SAF verdade. não entrasse- Se não tem essa pressão da torcida ali, das organizadas Cara, se o juntando cara- pra não ir pra estádio, a SAF não entrava. O cara que ajudou mais o Santa Cruz fui eu. Porque Por quê? os torcedores do Santa Cruz é abestalhado. Eu que ficava do outro lado jogando pedra. Galera, vamos deixar de ir pra campo. Eu tô precisando de um adversário à altura. Pernambuco tá sem adversário. Esse é o Aí- trabalho da oposição. Aí fizeram reunião para fazer público sério. Quando fizeram a reunião, 2 dias depois, no outro dia, o presidente Santa Cruz falou, tem uma SAF de 1 bilhão. Eu não sei de onde essa SAF estava dentro da gaveta. Eu não sei. Que até hoje, depois daquele dia, Ainda- aí o que aconteceu? Vou explicar a você. O Santa Cruz começou a ganhar jogo no Pernambucano. Foi. Até Foi- o clássico. O dinheiro começou Até a o entrar. clássico, exatamente. O dinheiro começou a entrar 700 mil, 1 milhão, começou a entrar. Saiu de 1.000 torcedores, 1.000 sócios para 15 mil. 14 mil e pouco. O dinheiro foi. começou a entrar, começou a movimentar, tal. O jogador, o presidente de Santa Cruz foi logo pro meio da torcida, "Ei", fazer zoada. Aí o que aconteceu? Parou, ninguém falava mais de SAF. Aí ganhou pro esporte. Eita! Aí Sou campeão. Que virou foi tudo. Aí o dinheiro entrou. Aquela alegria dentro do esporte, aí tá, todo mundo calado. O dinheiro entrou com força ali no Santa Cruz, viu? Deu para pagar as dívidas e deu para construir aquele número ali na frente e dizer que tá em obra. Até hoje o andame tá lá na frente. Tá lá igual, o andame. Não terminou aquela fachada ainda. Parece obra do governo, não acaba nunca. Tá lá a fachada. Aí agora veio essa zoada, aí a SAF se movimenta. Se começar a Série D, o Santa Cruz ganhar o primeiro jogo, a SAF Recua. recua. Porque essa SAF,
Essa SAF daqui a 60 dias tá aí. Tu vai, Eu vai acho sair. Não tem como não Eu acho sair que a mais. inteligência... Não tem como não sair mais. Eu vou também finalizar acho, assim, a minha que linha de daqui pra raciocínio do 60 que vocês dias, estão falando. Quero escutar. Olha, quando vocês falam assim, Mancuso chegou perguntando quanto era a SAF. Mancuso é um jogador que alcançou níveis Liso. internacionais importantes. Liso. Mas ele alcançou nível internacional, Liso. seleção argentina e tudo. Certo? Quando foi que o Santa Cruz passou uma mensagem a nível internacional, um atleta internacional? Foi com o Rivaldo. Rivaldo foi Bolondó. vendido. Rivaldo, que foi bola de ouro, A preço de banana. foi vendido trocado Trocado por por chuteiras. Então, quando o Mancuso fica sabendo que um jogador que foi melhor do mundo foi trocado por chuteiras, ele pensa, talvez com chuteiras Dê eu pra compro o mim. Santa Cruz. Eu entro, Pronto. eu entro na SAF comprando o Santa Cruz com O chuteiras. raciocínio é esse mesmo. É isso, mano. Feito do Náutico, apareceu o Cafu. Um dia desse, Cafu estava passando necessidade, tomou os apartamentos que a mulher tomou. Aí Cafu chega com uma SAF milionária aí no Náutico. Jardim Irene, né? Que não era milionária, na verdade, né? Quando mostrou o... Quem subiu vai gastar? a Quem vai gastar taça, aquele dinheiro todinho pra comprar uma caixa de boneca? Ai, doido, homem. Comprar a Matel. Eu sei que o Mancuso pensou assim, se comprar o melhor do mundo, trocar por... Sabe o que acontece? Pare Sabe o de que acontece? chuteira, O que eu Mancuso posso quer comprar o fazer Santa. é porque tem muita gente que pensa que nordestino é idiota. Isso. O cara vem do sul, vem de outro país, pensa que a gente é idiota. Abestalhado. Eu não sei, tem jogador de futebol que chegou aí. Dizem que podia falar o que quiser, que aqui não ia ter homem. Tem pessoas aqui, tem esse problema em Pernambuco, entendeu? Gente, nordestino é cara macho. Eu acho que não tem como não sair essa SAF Santa Cruz. Tá bem encaminhada já fez a due diligence. Tem aí o prazo para convocar a assembleia dos É 60 dias, né? conselheiros Já tá e depois valendo. os sócios. Que nem empresário dos conselheiros, né? Ô, Mas Thiago, Eu quero, vai ter peraí, que passar. pra gente até finalizar esse assunto. Tiago, tu, se por um acaso, se colocando no lugar do torcedor tricolor nessa situação atual que Santa Cruz se encontra, você seria a favor ou contrário à SAF? Não é questão de seria, não. É que não tem outra alternativa. Não tem alternativa. Veja Ou só, pra é mim, eu tô SAF, na mesma. ou morre, velho. Eu Bruno, tô SAF torcendo não morre, muito eu pra concordo. essa SAF do Santa Cruz Um sair. amigo da gente não passou lá no Bruno, cemitério Bruno, a procurou gente o Santa vive, Cruz? Bruno, a gente vive futebol. Em que lugar do Brasil você viu um clube virar SAF e a torcida ir pra frente comemorar? Me diga onde foi. Portuguesa. Foi? Botafogo. Botafogo, a torcida foi? Não sei, mas... Fazer aquele carnaval que fizeram Bahia. no Biribe. Meu amigo, era vergonha, pô. Parecia que o Santa Cruz era Tinha ganhado o campeão da título, tinha Libertadores. ganhado. Turma Mas é soltando porque fumaça, é a coisa. esperança que o Santa Cruz tem em Mas 9 ele tava anos. muito. Quem São 9 acaba anos com o sem Santa nada. Cruz, quem acaba com o Santa Cruz é a própria torcida, pô. Quem acaba com o Santa Cruz é os dinossauros. E a chance Ei, que a o Santa torcida. Cruz... Não, Esse Souza. aí, ô, Thiago, Dinossauro isso é o aí que Souza. Marconi tá falando é porque assim, a gente Tu já aqui que é do visse- esporte. Olha, um exemplo, a pessoa tá com fome, quem chegar com uma cesta básica é pai. Meu amigo, eles fizeram zoada. No outro dia. Quem chegar com uma cesta básica é pai, pô. Eles estavam naquela avenida, lotaram aquela avenida, vocês têm ideia do que eles fizeram. Parecia que o jogador ia chegar do avião. Dá lá pousar lá. E a música é uma só, meu filho, é pá, 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 Ele- pá, pá. É que a gente, ó, a gente É uma bolha, é uma bolha. Parece que tem uma injeção. Pá, aplica o cara. Pá, 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 pá. A gente é muito criticado lá, a torcida do esporte, principalmente quando o time começa a ir mal, a torcida começa a deixar de ir pro estádio. E o que eu mais escuto do tricolor é porque é modinha. E não sei, velho. É modinha, não se chama cobrança. Exatamente. Essa é a principal forma do torcedor, tipo assim, protestar. É o protesto, contra seu time. Tipo, o que é uma multa? É mexer no teu bolso. Hoje em dia- É dizer assim, tu vai pagar isso, por quê? Se tu pagar isso, tu vai deixar de fazer. Então o torcedor, essa é a forma dele se posicionar com relação ao clube. Pô, eu não vou para estádio, renda diminui. Vou falar uma pauta rápida. Tem que mudar, pô. Tem que voltar, mudar treinador, contratar jogador pra performar bem pra poder voltar pro estádio. Aí vem, tu é modinha, aí, porra, tu que não é modinha tá na 4ª divisão, pô. Se isso é ser modinha, é só moda mesmo. Deixa eu na moda que A tá torcida bom. do esporte, ela cobra um time sensacional para a Série A. Certo. Não é isso? A cobrança Sempre. danada. Sempre a gente tá em cima cobrando. Agora vem um plano aí, novo sócio do esporte aí. Sim, bora falar disso? Vem um Sócio novo do plano, vou esporte, chegar sócio nele. tricolor, Aí foi chegar o novo plano agora, subiu R$10, se eu não estou enganado. R$10. R$10 a torcida tá virada no giraia. Galera, como é que a gente vai ter um time competitivo com dinheiro lá embaixo, com dinheiro de Série B? A gente vamos Série A. Não, isso R$10 daqui não dá nem a inflação, pô. nem a R$10. inflação. Era 139, né? Era 139
foi pra 149,90. 149,90. 10 pontos, pô. Não é nem 10%. Galera, Esse 149 dá direito aí a todos os jogos, como é? Você tem direito a um check-in gratuito. Inclusive, lançou. O problema é que o torcedor se incomodou. Não foi nem somente com o acréscimo de preço. Do valor. O problema é que tirou um dos benefícios do ano passado, que era a questão de que você, além de poder fazer o check-in para você tinha mais um check-in para convidado. E agora? Como é agora? Tirou dependente, no caso. Não é dependente, É é convidado. convidado. Você podia fazer 2 check-ins. O que é que acontecia? Mas- Tinha gente que tava Rachadinha, fazendo papai. cambismo. Mas posso A falar gente vai também? pegar e vai dizer, bora Ei, rachar posso aqui a defender o sociedade. torcedor? Não. É. Posso defender o torcedor? Claro. Muita gente pode dizer, mas quando você cala... Galera, muitas vezes você levar a sua esposa. Então, aí o que é que acontece? Thiago, Eu levantei a pauta hoje. Por caso de um, paga todos, eu acho isso Eu errado. levantei a pauta hoje de que o que certo não faz era voltar esse check-in de outro convidado nome? para dentro dos seus dependentes. Era isso aí, Se eu tenho a exatamente. esposa, ou então 2 Justo, filhos. né? Porque Aí sim. a intenção do esporte em tirar esse benefício combater do o torcedor, porque assim, caminho. eu me juntava que dizer assim, Eu ei, Marconi, entendi, eu entendi. tu vai lá de sócio, é 159, metade eu, metade tu, a gente vai pro jogo junto. 75 pra Aí cada isso um. E por que não estudaram isso antes de tirar? Aí é. Meu amigo, Aí eles é. cortaram e... Mas é porque, Marconi, na teoria, isso já é errado. Se Thiago é sócio, tipo, Meu não é amigo. pra eu estar indo pra todo jogo dividindo a sociedade nenhum lugar contigo. do mundo, é em pra nenhum ser lugar. convidado. Isso Aí aí, o você tá convidado que entendendo, vai meu todo jogo não é Deixa eu convidado. lhe explicar Dividir outra o vez. sócio. E torcedor. dividindo o sócio ali, pô. Ei, esse que eu tô falando, por causa de um paga todos. Isso. Mas Fora o caminho, tá, Marconi? Fora o caminho. Marconi Chaveiro, Marconi Chaveiro gosta de ir pra jogo e leva o filho Sidney. Não é isso? Isso. Quantas pessoas não fazem a mesma coisa? Leva a esposa? Sim. Leva Então o isso pai? o Thiago tá defendendo, É o que tem eu que tô deixar pra defendendo. Pai. Pra mim dependente. tem que ter ainda o plano Eles de convidado. tinham que- Vai eles dizer, tinham- meus dependentes são Mas- essa e essa mas no pessoa. caso não Só seria eles convidado, podem seria um entrar Eles tinham que fazer um Não, jeito. é porque 3 dependentes têm direito a pagar metade do valor do ingresso. Convidado é 100%. Convidado é 100% Aí é um. livre. Tinha e tiraram. Aí, no caso, o correto Seria um dependente ter 100% de gratuidade e os outros 2 pagar 50%. Eu acho justo, eu acho que não é um problema difícil de solucionar, até porque o esporte tem reconhecimento Total, facial. dá pra- Não dava Aí um modo de se só defender. entra mãe ou filho. Isso, ou hoje em dia, pra pronto. mim, a facial é Outra uma coisa, maravilha. O que não podia O que era eu e cambista. Marconi. Eu e Marconi. Acabou o cambista, pô. Acabou o existe mais cambista. cambista, pra que tirar? Bicho, tu chegava ali A na Ilha não do ser Retiro, que- tu não achava ingresso na bilheteria. Não adianta dizer. Eu estudava ali na frente, na FECAP. Toda quarta-feira eu ia pra jogo. Meu amigo, não adiantava não, podia chegar a hora que fosse. Abriu a venda de ingresso agora. Chegar na bilheteria com 5 minutos, acabou o ingresso. Sim. O cara, peraí, pô. É. Facial acabou Isso com isso. Sabe o era que problema do acontece? futebol pernambucano. Que O vai acabar, acontece graças a muito Deus. né? vez, o torcedor fala comigo direto. O sócio fala comigo. Marconi, a gente fez check-in, tem pra vender e não tem pra gente. E aí, como é que é isso? É, Acontece né, direto no fogo, esporte. exato. Eu não vou ser, assim, eu amo meu clube. Não, o que tem Não, mas que isso é uma ser forma de dito- melhorar, o que eu tem tenho que que Isso ser é ser pra dito. melhorar. Melhorar pra gente cara mesmo. que O clube é fez o nosso, check-in. pô. Teve o cara que Não é fez de ninguém, não. o check-in na sexta, o jogo no domingo, foi cancelado o check-in do cara. Já teve cara que disse, sabe, Marconi? Eu nunca vi, não. É tipo, porque não é agendado, não é isso? Sim, O é. check-in você faz, mas eu nunca vi ser cancelado, né? Assim, o próprio cliente... Eu já vi o cara não conseguir comprar, e ele depois, eu sou Isso. sócio e eu não tô conseguindo comprar. porque- Eu sou o titular e não tô comprando porque não Que tem isso mais aí- ingresso. isso Eu acho que é porque Aí cheio de se- gente convidada que não é só os caras Afasta- pagam e não entra. É afasta horrível. o Acho que quando esgota o Afasta, setor, não tem como fazer exatamente. check-in, E né? nesse momento que a gente está vivendo, Precisa de e sócio. nesse momento que a gente está precisando fazer a facial, Isso. agora eles tinham feito alguma coisa para atrair o público. Sim. Para se cadastrar, fazer a facial. Entendeu? Eu reconheço que o esporte precisa de dinheiro. As pessoas têm que contribuir, porque o time de primeira é diferente do time de segunda, mas tem que olhar pelo sócio. Sim. Porque o torcedor é a peça mais importante de um clube. Porque um clube sem torcedor não é clube. Pergunta o Celeste. Não, com certeza. É uma faculdade. Convida Uma aí o faculdade. pessoal então, pô. Bora convidar o torcedor do esporte, o torcedor do Santa pra se associar. R$10 só de Tem um- diferença, tem pelo um de amor de R$10, Deus, né? torcedor. Não, tem um de R$9,90. Tá com 9,90, um plano novo de sócio torcedor. Não é isso, Fala aí, não, Thiago. Fica assistindo a televisão. Então, antigamente era o Leão Sem Fronteiras. 9,90 fica assistindo a televisão. O de 9,90 você tem Contribuição. direito a 4 ingressos no ano. Então é bom. 4 gratuidades, não, mas para o ano todo. Tipo, o Sport vai jogar aqui 19 vezes no Campeonato Brasileiro. Pagou 120 conto, Desses pô. 4 19 ingressos, você tá pode bom. pegar 4.
Tá bom Entendeu? demais. Só que isso é pra normalmente torcedores que moram longe. Cara, eu mora tô em São morando em Paulo. Portugal, eu tô morando nos Estados Unidos, Quero eu moro ser em São sócio Paulo. de alguma forma. Eu só quero ajudar o clube, velho. Eu vou pagar R$10 todo mês. E se acontecer de eu tô passando em Pernambuco, no Mestal, e vai ter o jogo... Quando eu morava em São Paulo, pô, o Sport jogava lá de 2 a 3 vezes. Ficou se o pronto. cara Eu dei um azar da porra. Na R$10. Série B não tinha mais time nenhum de São Paulo. Se o cara se associar 10 vezes. E distante, né? Quando... Tá com a porra, mano. Mas rolou. Marconi quer ser sócio 10 vezes, me der É 4 ingressos, dá 40 ingressos. Tu já tá pensando em ser cambista de novo. É né? um CPF, pô, é um CPF. Aí pô. tu tá dando dica pros cambistas. tá Vai dando ter dica cambista, vai pô. virar sócio, vai botar a mulher como sócio, vai... Não, porque o cara gosta de ir pro jogo direto, associava 10 vezes. Aí... Aí tá bom E- demais. Convida aí, Thiago. Vou torcedor aproveitar do aí Santa pra chamar o Cruz. torcedor do Santa Cruz, que o sócio do Santa Cruz é R$60 e dá o direito de check-in todos os jogos. Ou seja, tu pagar R$60 e pode ir pra graça. todos os jogos no mês. Feito o Marconi tá falando, é de graça. Então vira sócio, porque o ingresso no Santa Cruz é R$60. É melhor tu pagar isso. um mês de R$60 do que pagar vários ingressos de 60. Aí eu vi vantagem. Você também não tem garantia de ter jogo o ano todo, não. Mas agora a gente tá com a série. É golpe. Agora a gente É tá com a- golpe. Você vai se associar, mas ninguém tá dizendo que vai ter Ninguém jogo vai- o é. ano todo, não. Não, tem uns amistosos aí que os caras botam de vez em quando. Ninguém Dá merece ingresso aos não, amistosos vai. também? Acho que dá, Cheque. Não sei, eu não fui não pro amistoso. Foi não. ó. Ainda bem. Check-in pra amistoso, velho. Check-in Pô. pra... Olha, E o pior é que o Santa não ganhou nem um amistoso Ei, esse você ano. tá Ganhou tava não. com medo de fazer um amistoso agora domingo. Foi mesmo, mentira. Foi. Contra quem? Não, porque ele tá parado. Vai É, ser- ele perdeu 2 amistosos seguidos, né? Ele não fez cabreiro. Torou o Eu ia aço. convidar Se ele perder, pra acabou a jogar, Série D. pra jogar com o Barcelona lá do Jordão. Pô. Dá jogo, dá jogo. Dá jogo, os Barcelona caras Jordão preparados. arrumadinho. Os caras preparados. Galhardo contra o atacante lá do Barcelona do Jordão. Dá Lewandowski quem? do Jordão. Ia bem, né? Agora tem que Ia cuidar mal de- lá no Barcelona. Agora ia bem tem no- que ter cuidado com a esperadeira. Quando os caras começam a jogar bola, falar da mãe do cara, viu? Aí dá ruim, hein? Ó, já que a gente tá falando em falar da mãe dos O problema outros. de galhada é essa aí. O peladeiro fala da mãe, viu? Fala do pai, chama o cara de corno, né? Tudo- Tu vive dizendo que vive falando da mãe do juiz, não é verdade? Bora falar sobre a arbitragem aí, essa arbitragem contra o esporte. Como Tu é que gosta, tá? Marconi, tu gosta da arbitragem brasileira? Rapaz, sinceramente, é muito difícil. Mas por que tu não gosta da arbitragem brasileira? É falta de qualidade técnica? Tu Poxa, acha que os caras meu tão irmão, Eu vendidos sou numa era que não existia VAR. e dava certo? Dava não. Rapaz, era cada coisa... Nunca deu Nunca certo. deu certo. Mas Eu nunca tenho uma aconteceu- opinião sobre o VAR. Uma Eu coisa, tenho. ei, isso que aconteceu com o esporte. Se não tivesse VAR, um jogo normal do tempo sem existir, talvez nem aconteceria isso aí. Não, o juiz deu pênalti de todo jeito. Deu O pênalti pênalti ia de todo acontecer. jeito. Olha, o que é que pênalti ia acontece? acontecer. A diferença de antigamente para o VAR é que antigamente a gente era roubado e no outro dia chamavam de polêmica. Vamos para as polêmicas do dia, as dúvidas. O VAR agora não. O VAR você é roubado. Eles mostram o replay que você está sendo roubado. Você vê, o mundo vê, o juiz vê, todo mundo vê e ele diz assim para tu, mas vai continuar roubado. Tiago, tu É porque sabia, quem opera você o VAR- sabia quem esse rolo que deu pro juiz e pro VAR? Só deu rolo por causa da gente. Sim, fazendo Jogador confusão, digital, pô, se ninguém falasse, dava em nada. Porque os influenciadores Foi na mesma digital- hora do jogo, no estádio, pô. Todo mundo- Marcelo tava no estádio lá comigo. Pô, chegou o replay, viralizou no WhatsApp de todo mundo. O pessoal de Bicho, São era Paulo, muito sabe o meu nome xingamento. agora em São Paulo? Chorão. Pressão. O quê? Meu nome em São Paulo agora é Chorão. Chorão. Não, mas Porque- vai Toda ser vez que eu faço, vai- se eu for roubado Aí, o ano aí todo, eu digo a vou eles, chorar o ano todo, eu pô. digo a eles, eu digo a eles. roubar e vou ser eu roubado e ficar calado, Eu é? disse à galera do Nordeste, posso levar nome de Chorão, Não tem problema. não tem problema. Mas se eu não gritar que eu fui roubado, Quem é vai que gritar? vai saber? Quem vai? Vocês se preparem. Vocês se preparem para gritar também. Pra- Porque esse fato que aconteceu com o esporte, o Nordeste, ele é muito massacrado. A gente tem 5 times na Série A. Os especialistas em brincar botam 4 do Nordeste descendo. Os especialistas, todo especialista do todo ele Nordeste diz, cai. quem vai descer é o esporte. O Ceará, o Mirassol. Não, e o pior não é nada. É que normalmente esses tais especialistas que Marco O tá Sport já falando tá são os especialistas do Sul. Porque essa turma não vê o Vasco jogando. É. O Grêmio. Vocês já viram o Grêmio, meu irmão?
O Grêmio é horroroso. Tô dizendo pra você, torcedor do Grêmio aí, Rio Grande do Sul, se esse vídeo chegar aí, que vai chegar, o Grêmio é horroroso, o Vasco é horroroso. Eu não tenho medo nenhum de dizer. Aí o cara não assiste um jogo do esporte, ou então se baseia num momento de rodízio. Rapaz, olha, Aqui dentro da ilha, pra mim, Eu o vi o esporte jogo- é favorito contra qualquer time que vier bater aqui. O esporte é Se o juiz- Agora favorito. vão chegar aqui e Se vão o roubar a juiz- gente, beleza. Aí- Se o juiz não rouba, o Palmeiras nem se dá bem na ilha, não. Nunca no mundo. Meu irmão, mas pra mim, o pessoal tinha essa expectativa de que o VAR ele iria resolver os problemas de arbitragem. Pra mim, o VAR é mais um artifício pra quem rouba continuar roubando. O Porque VAR é uma ele- ferramenta boa. Não, Sim, era pra ser. Tem uma Pra Do mim, jeito que visão, o né? microfone te dá melhor captação de áudio, a câmera melhor. mas quem opera é humano, é a vontade Exatamente, dele, não meu adianta. velho. Não adianta Se você ele não botar o- quiser que seja, ele olha aquela imagem e diz, essa linha tá torta, Isso. essa linha tá troncha. O cara não... Ele diz o que ele quiser e continuou, a imagem não serve de Desacelera nada. o lance eu já até... vi. Porra, velho. eu já vi aqui no Pernambucano, o cara deu um gol, que a bola entrou por fora. Ah, eu lembro esse Eu jogo. lembro. Caruaru, eu parece. Eu lembro. Foi o Wilson Souza, eu acho, Isso na contra o época. esporte, foi contra o esporte. É sempre contra o esporte. Foi Eu contra o lembro, esporte, a Wilson bola entrou Souza. pela rede de lado, todo mundo viu pela televisão. Todo mundo gol. viu o gol. Foi gol. Foi gol, não deu gol, não, e acabou. Ele deu gol não, Ele- pô. Ele deu o gol. Ele deu o gol, Não, pô. a rede tá furada, não. Ele deu o gol. Foi gol ou não foi? Ei, tem como pesquisar eu aí, não lembro, pesquisa aí, Não, pesquisa aí. Marcelo. O que eu lembro é que a rede tava furada em um jogo, chutaram, foi gol e o juiz não É, deu nem gol já porque foi. a rede tava furada. Eu lembro peraí, desse tu tá lance. dizendo ao contrário, Ah, no não, caso. eu vi um, Ele tá dizendo que a bola foi entrou por de lado, fora, o juiz deu e o gol. juiz deu gol. Ah, Isso. não, eu tô falando ao contrário. Aí então foi outro Não é lance. Caruaru não, esse outro lance. jogo. Foi outro lance. Foi pro lado de Caruaru Então, esse jogo. Aí foi por Olha aí. Mas isso acontece, pô. Aí diz assim, beleza, erro de arbitragem pra mim, ele vai acontecer. Mas o VAR deveria ser a justiça até por fora do jogo. Isso. Eu acho que ele tá ali numa posição de árbitro, inclusive, e atrapalha mais do que ajuda. Com certeza. Porque não é um colegiado. Porque não pega, tipo, 3 pessoas... Especialista assim, em futebol. de time, vamos supor, o cadastrado do esporte é esse, o cadastrado... Todo mundo que tá na Série A vai ter lá as pessoas que vão fazer parte da análise do VAR. Então o cara do esporte, ele não analisa jogo do esporte, ele vai analisar outra pessoa. Bota um colegiado de 3, a galera analisa, volta. Foi isso ou não foi? Eu acho que são Acabou. 3, né? Não sei. Não, mas ele não é... É porque bota Tem umas interesse cobras próprio, também. pô, ele é um árbitro como o cara que tá no campo. O cara do campo erra, ele ali erra também. Um exemplo, erra, né? Bota Erra. Marconi como Erra. VAR, bota Marconi como VAR. Sim. Um exemplo. Aí vai jogar Esporte e Barcelona. Se tu é esporte, tu não pode ser VAR do esporte. Não, um exemplo. Mas o cara vai Sim. saber que eu sou Esporte. Aí, Ah, sim, tá falando a situação atual. Aí qualquer... o jogador do Esporte cai sozinho na área. Pênalti. Pra mim, eu digo não. Pênalti! Na hora, Pênalti! na hora. Eu quero saber uma coisa, é o cara que tá ali no Vale. Tu sabe o time daquele molestado? E se tu nem é, vê, vai jogar Fortaleza e Barcelona. Eu quero ver se Fortaleza e Barcelona. Aí eu sou presidente do Fortaleza. Aí Marconi é o VAR. Aí eu, eita Marconi, tá o Pix aí na tua conta. Aquele Pixzinho daquele jeito. Jogador do Fortaleza cai sozinho dentro da área, é o quê? Bota! Manda! Isso aí, pô. Não tem outra solução, não. Que A tá ferramenta acontecendo pode aí? ser a ferramenta que for. É a Não, pessoa eu vou que botar opera. polêmica que você não botou aí. Bota aí. O, Lá ele. o presidente do esporte, Yuri Romão, quiseram julgar ele porque ele votou a favor na eleição para presidente. Bora perguntar a da opinião CBF. de Thiago nisso daí? Deixa eu dizer minha É, opinião. eu vou Deixa eu dizer- começar por Deixa eu dizer, ele. não, vai começar por mim. Essa opinião minha, que já teve um barulho. Olha, Primeiro muito os mais torcedor- velhos, Muito bora respeitar. torcedor do esporte, muito aí, cara aí, me pegaram, quiseram botar eu como Cristo. Eu vi os Lá comentários. ele de novo, te pegaram. Aí, vamos falar de Marconi. Aí o que aconteceu? Eu expliquei, gente, o esporte não pode bater de frente com o sistema. falei Se isso também. bater, virar poeira. Não adianta. Quem é Yuri Romão? Nem cabelo Yuri Romão tem. Quem é Yuri Romão para bater de frente com o sistema? Ah, não, porque Yuri foi a favor, não pode reclamar. Como é que não pode reclamar? Entendeu? Todo mundo sabe que é uma máfia? Todo mundo não está ciente que os presidentes da federação recebiam 50 e poucos mil, subiu para 200 e poucos mil. Quem é que vai chiar? Quem é Por Yuri? quê? Por que esse dinossauro está aí na Federação Pernambucana? Eu, Por causa, particularmente... por causa dessas tramóias que ele está aí. Porque ele é um ditador, é uma pessoa que acaba com o futebol. Pra mim, não Ele- isso diretamente, mas ele isso aí não acabou faz- com o Santa ele Cruz. não na faz minha nenhuma opinião. ação. Isso aí tudinho, acabou com o Ele Santa. não faz Náutico. nenhuma ação para beneficiar Esporte deu o sorte. torcedor.
Entendeu? O que o torcedor merece Zero. é gastar muito dinheiro e levar spray de pimenta na cara. Porque torcedor é o único cara que é maltratado e volta para o estádio. Eu cobri o Pernambucano. Eu fui pra 7 jogos em 15 dias, 7 estados diferentes. Eu fui pra Caruaru, Sertânia, aí, Bonito, enfim. Bicho, o futebol do interior. Eu fiz a cobertura do Maguari, lá em Bonito. Pô, a campanha maravilhosa. Incentivo, meu irmão. Marcelo tá aí de prova. É zero. Futebol do interior tá acabado. Quem era o Porto? Quem era o Central? Eu fui Quantos jogadores Qual é eram? aquele estado, Caruaru? Lacerdão, hein? Lacerdão. Eu fui A gente pra- passou a Eu fui pavor pra lá, Lacerdão, pô, eu tava com medo. Demais. Eu violência. vi uns torcedores antigos com as camisas arraigadas. Eu digo, quem é esse aí? Aí ninguém viu. É fantasma. Parece The Walking Dead. pô. Fantasma. Ei! O estádio velho. Vultos. O gramado. As ferragens aparecendo. O gramado- As ferragens tudo Ei, aparecendo. Eu cheguei lá, o cara tava pintando gramado de verde com tinta óleo. É difícil E jogar no buraco, jogar Lacerdão, tudo é verde. bronca. É bronca. É uma bronca. coragem. Agora Parecia- que era o Porto, o gramado que do era o Central, Lacerdão parecia mulher de zona. Toda maquiada. Petrolina. O Náutico sentiu o Sport também sentiu dificuldade de jogar lá. Cada buraco da porra. Demais, tu é Pô, doido. é. demais, pô. Cadeirante lá no Lacerdão. Foi, o cara chegou, pô. Subiu tive- de rapel. A galera carregando o cara porque não tem acessibilidade Não é nenhuma. foda, velho. Fora o risco, assim, as escadas, se alguém te empurrar, pô, tu cai do estádio. É, enfim. Respeito zero. Zero, pô, tá foda, é acabado, tá acabado. O único estádio que eu não fui foi o do Petrolina. O resto tudinho eu fui. É distante também. É, não dava. Ei, mas assim, a Arena Pernambuco também é uma grande estrutura que tá ficando acabada. Muitas cadeiras arraigadas. A Arena Pernambuco. Então é culpa do retrô, E porque agora- manda jogo lá o retrô. Mas E quem agora, faz o- agora é sendo administrada por uma pessoa que não entende de futebol, que não tem nada a ver com futebol. E eu acredito que a Arena Pernambuco está seguindo o mesmo caminho. Mas todo mundo já falava isso, né? Quando decidiram construir a Arena de Pernambuco ali, a turma já dizia que uma hora vai ficar... A Arena Pernambuco Porque, tem uma assim, estrutura muito boa. a mas deixar Arena- ela se a acabar Arena é um Pernambuco- absurdo. Eu também A acho. Arena Pernambuco faltou botar o metrô passando ali na frente da Isso. arena. É. Faltou Pô, como é que um estádio habitacionais. no meio do nada Faltou tu vai pro local- jogo e pega fal- trânsito? Pô, faltou isso restaurante. Não entra na minha cabeça. Faltou pô. uma cidade Porra, de futebol. velho. Ali faltou uma cidade de futebol. Ali o motivo Porque de ser eu no meio gosto- do nada é a acessibilidade. Eu Tu não gosto- tem metrô, não tem ônibus, teu carro Eu pega gosto trânsito. da arena. Porra, quem é que quer ir pra arena, pô? Eu moro no interior. Pra mim é muito mais vantajoso ir pra arena sem entrar em Recife. Nem a Abdias eu pego. 232 ali, peguei a 408, né? Nem sei. Enfim, porra, tá na arena pertinho. A gente vai pra jogo. Meu irmão, 15 mil pessoas na arena já dá trânsito. Tranquilo e calmo, já dá trânsito. Absurdo. Já é ruim de chegar e ruim de sair. Aí, pô, o cara fica pensando, eu vou sair da minha casa, vou viajar, vou pra um estado que não é a minha Não, casa. e a polícia, muitas Tá vezes- ligado? Pô, E a é polícia- melhor desse jogo, Ei, eu gosto de e lá. muitas É vezes bom, a estrutura é muito boa. Só pessoal- presta jogo vazio. Jogo que vai lotar não é bom, não. Inclusive, eu vi uma matéria dizendo que o Santa Cruz vai virar gramado sintético. Só site vai mandar os jogos lá. Vai virar... Gramado sintético. Mentira. É? Na Não, moral? eu vi eu não sei, velho, porque a turma bota tanta Não, coisa deve ser que... mentira. Ó, O isso Santa é Cruz mentira, tá- porque isso aí... Gramado sintético que ia Não tem mandar dinheiro o nem jogo pra na comer. arena. Dá pra dar uma olhada aí, pra saber se essa história Não é verídica? tem dinheiro Marcelo nem- pesquisa, Marcelo pesquisa. vai botar o gramado igual do Allianz Parque. Isso, Não tem disseram. dinheiro nem pra comer. Eu acho que não é barato não manter um gramado sintético. Não, eu não sei, mas é porque eu vi, aí só que é feio Eu realmente não demais, sei o que é mais feio caro, o de demais. grama ou sintético, qual é melhor. Eu acho que ou pra não. botar o gramado sintético deve ser muito caro, mas pra cuidar é mais Eu fácil. acho que o melhor gramado do Nordeste hoje é o do esporte. Também acho. Eu também acho. Passou por uma Um reforma dos melhores recente. do Brasil. Passou por uma reforma recente e tinha que Mas ser, o Everton não acha isso, não. O Everton não acha isso. O goleiro do Palmeiras, nem o melhor goleiro ele é. Não sei como é a seleção brasileira, chama um mundo de graxa daqui. Ele não é nem o melhor do Palmeiras, pô. O Lomba é Lomba melhor é que Ele não é ele. nem o melhor do Meu irmão, Palmeiras. Como é que uma pessoa, deixa eu falar, como é que uma pessoa vai pra casa dos outros, vê que a casa dos outros tá arrumada, E sai gramado falando mal. impecável. Mas é cortina Eu de acho que ele fumaça. confundiu, foi aquele jogo de luz. Ele pensou que era problema num refletor. Acho que ele pensou que era O show pirotécnico, como é que Não, é? o cara- Show pirotécnico. Pirostex. Pirotex. É um cara totalmente sem noção. Quando acabou o jogo, o cara, não. Um jogo muito difícil, gramado ruim, iluminação péssima. Se tivesse passando ali, eu metia a mão na cara dele, pô. Você tá doido, rapaz? Não fale besteira, não. Os caras falando besteira. E tá reformado, né, a ilha? Tá com a... Ó, ainda falando sobre o caso lá da arbitragem, o pessoal aqui da produção pegou uma notícia aqui, eu vou botar aqui na TV.
O árbitro Wilson de Souza Mendonça foi suspenso por 5 jogos após invalidar um gol legal no Campeonato Pernambucano de 2007. O erro aconteceu durante a partida Central e Veracruz em Caruaru. Foi esse lance aí. Foi Qual o a lance- punição do cara? Ele validou. Será... Então, ele... Invalidou Invalidou o gol que foi falei. legal. Foi o que o Thiago falou. Eu contei essa aí, eu lembro dessa história. Eu era criança, eu lembro. Olha aí. Esse foi histórico, porra. Não tinha como, velho. E o cara... Mas não é criança ainda, até hoje bebe leite. Até hoje... Lá. Dessa vez tá 1-0 pra ele, viu? Da outra vez foi você que ganhou. Mais tarde tem um leite batido, né? Opa aí, Marconi. Bom, agora pro próximo tópico aqui. Eu acho que vale a pena a gente analisar essa terceira rodada do Brasileirão. A gente passa aqui jogo a jogo e vê quem na opinião da gente, vai perder, Palpite, empatar né? Bora. ou ganhar. Palpite de cabras. Qual é o primeiro jogo, produção? Então, já começa assim. Já começa assim. Bora pra Vasco e Sport. Vou começar pelo tricolor, né? Bora deixar ele dar... O Vasco tá mal, todo mundo sabe. Empate. Empate? Empate. Marconi. Rapaz, esse jogo aí se transforma um jogo difícil que o Sport tá indo sem lateral, né? Sim. Cariús está Tá machucado. chique de Improviso. lado. Mas eu acredito muito no potencial do Sport, que a gente jogou sem um lateral também contra... Falando. A gente jogou sem um lateral também Chico contra o São jogou bem Paulo. improvisado na lateral, na Isso, minha e deu opinião, bem. naquele jogo. Eu Entendeu? gostei dele Eu acredito que improvisado na essas duas lateral. equipes é o mesmo patamar. Como eu não sou um cara clubismo, eu vou dizer quem ganha é o Sport. Como eu não sou um cara clubista, né? Ó, o Vasco completo tem uma jogada muito forte que é Verrete, né? Verrete, que Verrete. é o atacante dele que cabeceia muito bem. Só que isso força eles a jogar demais o tempo todo procurando lado e cruzamento. Ele cruza até do meio de campo, se deixar. Onde a bolinha tá ali, ó. Chuveirinho na área, um abraço. Se o Sport tirar isso aí, a força do Vasco cai demais e aí eu acho que o Sport tem mais argumento pra poder vencer essa partida. O Vasco tá muito mal. É, o muito Vasco tá mal mesmo. Eu assisti Corinthians e Vasco, chega, eu não tive, eu tive pena do Vasco, de verdade mesmo. Tive pena. Torcedor vascaíno aí. Pra mim era o que eu ia dizer. Quando a gente falar do Vasco, aí tome chuveirinho na área, cruzamento, Vegeta cabeceando daquele jeito. A gente que foi pro último jogo do Sport, meu amigo, todo mundo sabe que cruzamento na área do Sport é apavoro. Se botar É duas apavoro. cabeças no lugar de duas pernas de Verrete, era melhor que Cristiano Não, Ronaldo. ele é melhor do Porque o cara cabeceia bem. melhor do foda. mundo. Tu vai ver as cabeçadas dele? Eu vou do Sport aí, eu vou do Sport. Pra mim, esse jogo, e aí eu vou ser clubista, tá? Se Pepa conseguir fazer um trabalho legal, tático, esse jogo é 1 ou 2-0 Sport. Pronto. Se ele não conseguir, é empate ou derrota. O jogo do Sport contra o São Paulo foi um, e o jogo do Palmeiras foi outro. Por isso que eu tô falando dele. Eu não vou nem falar do Foi plantel, não? nem Eu dos acho jogadores, nem do Porque clube. O que pesa muito Depende de essa... como ele vai entrar taticamente. Pepa- Se ele entrar bem, esse jogo é 1x0, Ele 2x0 constrói Sport. um time por partida. Isso. Que é o certo. É o certo. Mais ou menos, depende. Estudar Eu acho que, taticamente falando, sim, não necessariamente, às vezes tem muitas mudanças Começo que, do tipo, jogo. acaba atrapalhando, distancia muito Vira da exagero, base né? tática, entendeu? No começo Aí, do pô, jogo do é São foda. Paulo, a gente, que danada é isso? A gente estranhou. Depois acostumou Depois e a viu gente que era o certo. Sentiu que ali era o certo. Tinha que segurar. Felipe Jogando Luiz só... São faz- Paulo contra o mexe Palmeiras foi um marcha jogo... também. Como é? Mais laica, né? Felipe Luiz do Flamengo faz o rodízio dele, mas ninguém critica, né? Eu Mas criticar também o no último... plantel do Também Flamengo e o é foda. resultado, né, pai? O Só resultado perdeu, não só tem foi como, criticar né? porque perdeu o último jogo. Isso. É igual ao rodízio no Plantel do Palmeiras. Flamengo é Mas quando é, tem fazer um como. rodízio no Flamengo e Vencendo, no... vencendo no qualquer Palmeiras. coisa que tu... Se tu disser assim, meu goleiro vai jogar de centroavante. A turma vai dizer, Vencendo, tá lindo, né? vencendo, tá lindo. Acabou. Bora pro próximo. Atlético Mineiro e Vitória. Bora começar por Tiagão. Então, aí no caso é o seguinte, o Vitória tá precisando mostrar resultado. Inclusive, eu acho que nesse momento o Vitória é o Lanterna, tá? Não sei que são só 2 jogos, mas o Vitória eu acho que é o Lanterna. É um time que eu acredito que vai precisar fazer uma força legal também, porque senão é um dos candidatos, né, a rebaixamento, a turma coloca. E o Atlético Mineiro tem um dos elencos mais fortes. Como eles estão se revezando nessa parada, esses principais times se revezam entre Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro, a gente não sabe qual é o Atlético que vai a jogo. Mas em Minas, para mim, o Atlético é franco favorito. Marconi. Rapaz, eu conhecendo o time do Vitória, dentro da casa do Atlético, claro que o favorito é o É Atlético. o Atlético. Se o Vitória conseguir um empate, já é muita bom. coisa. Isso. Porque o Vitória é muito forte. mas Não é a esse sua cara- torcida, não. Quero saber o que é que você acha como resultado no pipoque, não. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? Vitória ganha de 1-0. Tiago. Vai ser... Eu vou colocar um empate.
Eu acredito no empate. A minha torcida é pro Vitória, obviamente. sim. Mas, rapaz, o Atlético tá nessa situação aí que a gente sabe. A depender do time que entre, eu acredito até na vitória do Vitória. Mas se entrar com o time principal, o máxima. Atlético, dentro de casa, lá em Minas, meu amigo, dá Atlético. É chato. Próximo. Bahia e Mirassol. Marconi. Rapaz, aí da Bahia com os pés nas costas. Thiago. Bahia, com tranquilidade. É difícil demais de você não colocar qualquer resultado que não seja o Bahia nesse momento, porque Não os tem caras nem, tá... não, tá é unanimidade aí. Pode passar pro próximo que todo mundo é Bahia. Bahia. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Thiago. Bragantino tá forte candidato a cair. Isso. Botafogo ganha. Marconi. O Bragantino é um time chato. Empate. Eu acho que é isso. O Bragantino, ele é um time que se manter já é bonito demais, né? Porque Já vai é um dar time bom. que se vendeu, Red Bull e tudo mais, aquela história. Agora eu acho que vai de Botafogo, vou de Botafogo. Eu vou de Botafogo também, não tem como não. Botafogo aí é Saraivá, né? Próximo. Fluminense e Santos. Tu, Thiago. Depende do Neymar. Neymar volta ou não? Neymar volta. Segunda notícia, Neymar tá de volta aí. Então vou- Ninguém sabe se entra de frente, Vou né? no meu menino Ney. Vou em Ney. Apesar que tem técnico novo, né? No Fluminense. Tá Renato Gaúcho. Novo. Já destruiu aí na Libertadores, metendo 5-0. Mas soberba, homem é bom, soberba. viu? tem Keno e Ele é Everaldo e soberbo, Santa mas Cruz. ele é bom. Nada, Ele é bom, soberba, ele é bom, eu nada. gosto. Bom técnico. Mas eu vou de fator Neymar, Santos. E tu, Marconi? Eu vou no Santos. Que eu quero nem papo com esse... Com o Renato Gaúcho. Isso Tem é raiva não, dele. Essa alma suja. Ele falou mal do esporte, né? Por isso que ele é... E tu, Thiago? Não, eu vou de Fluminense. Eu não acho que Neymar volta nem perto dos 70%, 80%. E aí, como os clubes Neymar hoje em virou dia... gato com lebre. Eu também acho. O Neymar pra mim é só a notícia. Ele entra virou no um banco peso. ali. Nesse daí, eu vou de Fluminense. Com Neymar ou sem Neymar? Fluminense. Só eu vou de Santos. Eu vou de Santos também. Já Só aí, os polêmica. dois vão de Santos, dois aqui de Fluminense. Próximo. Lá ele. Fortaleza e Internacional, Tiagão. Oxe, Internacional aí, velho. Internacional tá jogando bem demais. O que tá jogando Alan Patrick, misericórdia. Meteu um hat-trick agora recentemente. Pra mim, o Internacional apresenta os melhores futebols do Brasil e o Fortaleza vem caindo cada vez mais. Então, Internacional, infelizmente. Queria que o Fortaleza vencesse, mas Não é a nossa torcida, né? O que É, no mas momento o a gente Inter- acha que vai acontecer. Eu sou bem claro quando eu disse que eu vou torcer pelos times do Nordeste. Certo. E nesse caso aí, eu sou Fortaleza. Nesse jogo aí, eu vou de empate. Pra mim, o vou de Fortaleza, consegue Fortaleza segurar o porque empate contra o O Internacional. Castelão vai estar lotado Eu lá. também acho. Isso, o fator casa, eu acho que vai pesar. Fator casa, o Fortaleza A tentativa de voltar para aquele futebol que o Fortaleza viveu um bom momento recente é agora. difícil. Mesmo uma fase é um jogo difícil pro Internacional. Exatamente, pro Internacional acho difícil. Eu É acho difícil. que o Fortaleza, assim como o Sport, dentro de casa, ele sempre vai dar muito trabalho, não interessa o adversário. Ele só não dá trabalho pro Ceará. É. E o Não Sport, adianta. O Sport só não dá trabalho pro Santa Cruz. Ó pra aí, mano. Puxa, Nem joga contra, pô. Como é que vai dar Pelo amor de trabalho? Deus. esse cara viu o último jogo aí. Não, Deu isso- trabalho não, mesmo não. É, é? deu trabalho não. Bora, próximo jogo. Próximo. Grêmio e Flamengo. Aqui eu vou começar com o Marconi logo. E aí, Grêmio e Flamengo. Eu sou Grêmio desde pequenininho. Grêmio desde 87. Flamengo ganha. Flamengo ganha. Flamengo ganha. Pra mim também, o momento do Grêmio é horroroso. O time do Grêmio não é bom e o Flamengo agora vai ter que dar uma resposta depois da derrota, né? Pela Libertadores, eu acho que vai dar Flamengo. Eu odeio dizer isso, mas aí é 2-0 Flamengo pra lá. É com chance demais. Com chance demais, tranquilo e calmo. Bora, próximo jogo. Juventude e Ceará. Esse é bom. Esse é bom. Esse é um é. jogo dificílimo. Ou todo mundo sabe a força do Juventude dentro de casa pra ganhar do Juventude lá no Alfredo É Jacome. chato. É chato. Dá um trabalho da gota. Eu torço pro Ceará, eu torço pro time do Nordeste, mas Emerson Galego. O microfone foi contratado lá. eu acho que vai sair um empate. Se o Ceará sair com uma vitória ali, é uma grande vitória. Empate. E aí, Marconi? Quem ganha é o Fedorento. Na moral mesmo ou no clubismo? O Fedorento vai ganhar, rapaz. Na moral. Fedorento é Juventude ou Ceará? É o Ceará que é o Fedorento. Por que Fedorento? Diz aí. Fedorento porque ele vive na beira do canal e quem chega lá pega o cheiro do canal e... Todo mundo que vive na beira do canal é fedorento, é? É. Não, todo mundo não. Todo mundo não. No caso, Do o Ceará apelido dele é lá. canal. Eles bebem ali, o cheiro... Canalense. É os canalenses.
Quem tu, gosta Thiagão? do Ceará é Não, Carnaval. ó, eu vou de Juventude, pô. Juventude precisa ganhar de alguém, pô. Eu acho que o Juventude é favorito quando joga em enfrenta casa, né? um... É muito forte em casa. Eu né? tô torcendo muito pelo Ceará, mas eu também acho que vai dar Juventude. Eu acho que o Ceará arranca um empatinho com um gol de Pedro Raul. Aí. Bora pro Vai, próximo. vamos pro próximo. Palmeiras e Corinthians, clássico. Porra. Esse Depende jogo é quando? Sábado, eu é acho. sábado. Acho que é no mesmo dia do esporte lá. Não sei se é no mesmo Vai ter horário. pênalti ou não? Se levar a cabeça de porco, vai dar Corinthians. Porque toda vez que o Corinthians leva uma cabeça de porco, o Palmeiras perde. E a fase do Palmeiras é muito... Pênalti pro Palmeiras. Eu aí nesse Até caso agredi. Aí, nesse caso aí eu sou Palmeiras. Viu? Tu tem mais raiva do Corinthians do que do Palmeiras agora, Eu com sou- esse roubo eu sou- recente mas eu aí. sou Palmeiras, Passaram eu a sou mão no Palmeiras. esporte lá. Aí eu vou torcer pelo Palmeiras aí. Viu? Esse negócio do porco é mentira, que a gente matou, não deu em nada. Ó, 18h30 o jogo, é amanhã mesmo. Corinthians ganha. Vai de Palmeiras. Corinthians, Palmeiras, Tiagão. Eu acho que sai um empate aí, é jogo encardido demais. Eu vou de empate também. Empatou aqui. Um pra cada lado. Bora, próximo. São Paulo e Cruzeiro. Jogo bom também. Cruzeiro pra mim tem... Ei, de plantel, o ataque do Cruzeiro pra mim é o melhor ataque do brasileiro. Quem é Gabigol? Gabigol junto com o Dudu. Gabigol, meu Deus do céu. Gabigol só deu certo no Flamengo. E tu acha pouco, é? O que o cara ganhou no Flamengo, Porque o- passou a vida ele- lá, pô. Tem que Ele dar ganhou, certo ele mesmo. ganhou muita coisa, mas o Flamengo ali tem um conjunto. Qualquer jogador vinha E ali o na time do frente, Cruzeiro é ruim, é? a bola batia nele, Paciência dava certo naquele Flamengo. Oxe, Dava. sobrava. sobrava. Qualquer jogador ali Emerson sobrava Galego mesmo. sobrava também. Sobrava também. Qualquer um tá saindo na frente da Não, vai ser um jogo feio da porra, porque dois times que tá jogando mal. Muito ruim, velho. Eu não vou assistir esse jogo por questão da minha vista. Mas o São Paulo ganha por culpa do Morumbicho. Eu também acho, velho. São Paulo precisa ganhar de alguém. Eu também acho que, pelo momento, o São Paulo ganha. O também. Cruzeiro perdeu pro Muxuca Runa, time que é Lá indígena. pô. Ei, na moral, se o São Paulo Me ganhar, chupa eu acho Runda. que Zubeldia cai, velho. Pra mim já tinha caído. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu queria a cabeça dele. Eu já, acho que pô, ou ganha. ganha ou cai. jogador. Ou ganha ou cai. Bora pra... Acabou Bora. os times, né? Acabou os times. Acabou Vamos a X1 terceira dos rodada jogadores brasileira. agora. X1 dos jogadores agora. Sport e Vasco. Bora lá. Eita, começando pelos goleiros. A gente vai em ordem. viu? Não, De defesa com- pro ataque. Começou Já pelo no ataque? É. Mudaram. Ei, bora lá fazer agora a análise, Tiagão. Como é que funciona? A gente vai votar jogador por jogador, posição por posição, quem é melhor, o jogador do Vasco ou o jogador do Sport. Não é pra ser clubista, é pra ser realista. Bora. Jogo é jogo, se ganha com o Marcou não é plantel. Aqui é clubista, análise individual de cada jogador em cada posição, fechou? A gente teve duas análises. A gente analisou o Palmeiras e o São Paulo. O Sport ganhou de 11-0 dos dois pra Marconi. Sem clubismo nenhum. Ei, bora lá. Vegete, que a gente tava falando dele agora, Sim. o rei do cabeceio, ou Pablo, que pra mim... Verrete, Verrete ou Pablo. Verrete, sem dúvidas. Pablo. Eu acho o Pablo até mais completo, mas eu acho que Verrete, nesse fator cabeceio, ele é Pablo. apelão demais. Eu É, vou de eu acho Verrete. que vive uma fase Pablo. melhor, né, também. Eu vou de Verrete, velho. Eu vou de Verrete. Eu vou de Pablo. Bora, próximo. Ó, Agora foi pro aí é João Silva por muito. E tu, Thiago? João Silva também. João Silva. Por muito mesmo. Eu vou de Por- João Silva também. João Vitor ou Chico? Cara, João Vitor joga bem, eu gosto dele. Pô, eu vou de Chico, velho. Eu vou de Chico. Eu acho que Chico vive um. Meu irmão, a dupla de zaga do Sport tá muito bem. A gente não tomou gol do São Paulo e se não fosse aquela esculhambação aqui na ilha, a gente não teria tomado gol do Palmeiras. Aquele também, primeiro pênalti lá contra o Palmeiras. Tu acha que Chico teve culpa ali? Não teve? Como é que foi? Não, eu acho que ele fez o que tinha que fazer, porque eu acho que o lance, inclusive, tem uma polêmica que todo mundo pulou, mas no início do lance, o atleta do Palmeiras, ele sai da posição de impedimento para a posição legal e o VAR nem sequer voltou atrás para dar uma olhada ali. Não era nem para o lance existir, tá entendendo? Lá na frente. Então, na consequência do lance, Chico perde ali a corrida. O tempo da bola. O tempo da bola não é o tempo de chegar, né? E tu, vai de quem? Não tem nem dúvida. Chico, desde pequenininho. Rapaz, aqui eu vou de João Vitor. Bora, próximo. Vamos lá. Nuno Moreira ou Duqueiroz? Aí não tem nem dúvida, né, Thiago? Claro que a gente não tem dúvida, não. Pô. Eu vou de Nuno Moreira. Eu não conheço o Nuno Moreira e eu já gostava do futebol do Duqueiroz desde o tempo de Corinthians, apesar dele ter jogado mal no Grêmio. Mas aqui no esporte ele tá bem, eu vou de Duqueiroz.
Eu pensei que era Rafinha. Parece. Mas eu sou do Queiroz também. Eu sou do Queiroz também. Nesse caso aí, Não, do Queiroz vence Do Queiroz muito. eu não sou muito fã do futebol dele, não. Mas tá vendo os jogos agora do esporte? É um bom jogador, mas... Ele vai ver É um quando jogador- você tá Ah, vendo. gosta de Balotelli, Só né? tem foto. de quem? Próximo. Mas gosta de Balotelli. Balotelli é craque. Vê, mas do Queiroz não. Tchê ou Sérgio Oliveira? Vixe Maria, bicho. Sérgio Oliveira. Sem clubismo, sem Sérgio clubismo. Oliveira. Aqui não precisa nem perguntar. Tchê tem um fator de sorte, porque Tchê ganhou vários títulos, mas... Oliveira. Não, pô, já melhor. foi, já. Oliveira. Foi há muito tempo. Aí é até uma honra pra Tietchan tá nessa comparação. Tá nessa comparação. É É a Sérgio mesma Oliveira. coisa. Eu ia perguntar quem foi que fez isso aqui. É, pô, Bora. parabéns. Próximo. Oliveira, Sérgio Próximo. Hugo Moura ou Ribeira? Oxe, Ribeira deu perigo. Eu quero ver ele falando. Eu quero ver Ribeira. até ele. Ficou inibido. Não, eu acho que a dupla de volância do Sport é muito boa. É Apelona. difícil de comparar com qualquer time do Brasil. São dois excelentes jogadores, Ribeira e Sérgio Oliveira. Eu acho que o meio campo do esporte, tipo, é o melhor setor do esporte hoje, é o meio campo. Joga muito, joga muito. Galera que veio aí, quando a gente assiste lá as trocas de Não, Lucas e Lima. vieram pronto pra jogar. Sim, total. Não foi aquele negócio de vou me preparar, né? Não. Já tá pronto. É, que nem Primeiro certos vou ali, jogadores do primeiro nosso vou ali em rival. Porto de Galinha, vou esperar o carnaval terminar. Quando chegar meu irmão, eu quero Tomou conversar uma com ele. cachaça no domingo. Tomar cachaça no domingo à noite. Brincadeira. Bora, próximo. Garré ou Barleta? Oxe, Meu irmão, Não, não conheço disputa Garré, não. acirrada velho. aí, viu? Eu vou de Barleta porque eu não conheço É muito isso, o futebol velho. de Garré. Tô sendo bem sério aqui. Também, mesmo, velho. mesmo se eu conhecesse Barleta, Eu Barleta já é vi muito bom. Garro, Borré, mas É, Garré... Então bora fazer mesma outra coisa, pergunta? eu Bora conheço fazer outra Garro. pergunta? Barleta tá bem? Não. Mas eu Ele- achei bem ele contra no último jogo. Barleta, Então, Barleta outro só não é Palmeiras. bom filho. Ele só não é bom filho por quê? O pai dele é Marivaldo, o pai dele É, Mário, Vem a pé lá no dormia muito, né? Vem a pé. Compra no- um carro, Barleta, pro teu pai. Não é, Barleta pô, fez bota uma boa motorista. partida contra o Motoclube na Copa do Nordeste e essa contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, é. Tirando isso, velho, o ano de Barleta ainda não é legal, não. Eu acho que o ele ano de ainda Garré não também não acertou deve o ser pé bom, ali. O ano de Garré. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Bora, próximo. Aí é Coutinho ou Lucas Lima? Esse eu quero escutar do Tricolor. Coutinho, a fase de Coutinho é melhor do que a do Lucas Lima. Qual é a Tu acha fase que a do fase é Coutinho? melhor que a Coutinho. fase É, do Coutinho, Thiago? aquele gol de chapada que ele deu no O último Coutinho jogo. voltou pra Joga muito, meu Coutinho. pai. Se Coutinho tiver uma sequência aí, que é muito difícil, ainda é mais que o Lucas Lima. Eu acho que o Lucas Lima vem melhorando, apesar de ter dado uma queda. Hoje eu acho que ele nem é o melhor jogador do essa esporte. queda que deu o Tu Lucas acha que ele Lima. não é o melhor jogador do esporte? Não, Eu tô acho respeitando a que ele opinião. não é o melhor veja. jogador do esporte. Essa Tem queda- muita gente boa no esporte hoje. Então Falou Ele uma tem um opinião potencial válida. para ser o melhor, mas hoje Foi ele as não 3 é. partidas que o Lucas Lima não vem bem. Eu também concordo com você. Foi depois que ele cortou o cabelo. Isso. verdade. Perdeu a força do cortou cabelo. as tranças de Sansão. Mas nesse caso aí, eu sou o Lucas Lima. Coutinho voltou. Eu acho que esse Coutinho não é melhor nem do que Gustavo Coutinho, pô, nesse momento ainda. Eu acho que o momento de Coutinho não é legal, apesar de ter... Eu acho que o momento do Vasco como um todo não é legal. Não é legal. O momento do esporte é melhor do que o do Vasco. Eu também acho. E no caso de Lucas Lima, tipo, pra mim, ele é um jogador boleiro. Pouca gente tá falando e dando valor ao jogador boleiro. O pessoal tá dando muito valor ao jogador atleta. O cara, aquele Pronto. cara... Aí agora tu chegou no ponto. Eu ia falar isso. Lucas Lima é o cara que é famoso pela técnica. E ele tá correndo, tá dando um gás do caramba. Está de que todos não é os nem lados o- do campo. Não é nem a dele. Ele tá na direita, tá e na Luca- esquerda. Lucas recebe no Lima, meio, volta, assim, mesmo marca, vivendo uma- desarma. Lucas Lima, mesmo vivendo uma má fase, ainda é um excelente jogador. Ele, mesmo assim, ele não tá vivendo uma má fase, mas ele decaiu nesses últimos 3 jogos, a gente pode dizer assim. Sim. Mesmo assim, ele ainda é um excelente Não é só jogador e é um ele jogador na- importante. Tipo, a gente levando em consideração a oscilação que Lucas Lima tem no campeonato, como todo jogador, ele quando tá na parte baixa da oscilação, Ainda ele é bem, um bom ainda é jogador. importante. Bora, próximo. Lucas Piton ou Lucas Cunha? Ué, por que Lucas Cunha apareceu É aí? porque eu sabe? acho que Lucas Cunha... Foi aquele do que Davidson tava explicando lá pra gente. É porque eu acho que o Sport tá sem lateral, né? Não, mas talvez Dalbert volta, senão vai ser Chico. Então né? vamos- A gente tinha visto uma notícia, a gente tinha colocado o Dalbert inicialmente. Aí depois- Eu não sei se vai Mas mudar a era pra posição. ser Chico A aí, gente né? tava- Era pra ser então, Chico. a gente na comparação, tipo, até pra ter um X1 válido, a gente trouxe pra outras Mas tá bom, vou de Próximo. Piton. Vou de Piton. Lucas Cunha. Eu vou de Piton. O Sport tá sem lateral, né? Se... Eu vou... Não tem como... Se quiser fazer Piton contra Chico, ainda assim eu vou de Piton. É, eu também. Eu vou de Piton também. Mesmo o cara assim, ainda vou... E se fosse... e se fosse Piton e Dalbert?
Piton e Dalbert. Aí eu já ia de Piton. Claro que é Dalbert. Se fosse Piton ou Cariús. Cariús. Aí era Cariús toda Aí hora. Cariús, todo mundo não tem como. Vamos embora. Próximo. Paulo Henrique ou Hereda? Hereda. Tá acompanhando o Hereda futebol de tá Hereda? jogando bem, Hereda. Eu sou de Hereda Jogou também. muito contra o Palmeiras. Jogou Dessa vez demais. eu Pra vou mim, pra tá você. dando sangue pelo esporte. É o tipo de Hereda. jogador que tá precisando. Marconi foi de Paulo Henrique. Foi de... Esse Bora pro Hereda. próximo. Acho- Léo Jardim ou Kaique França? Aqui é o último, pra fechar. Você Léo- tava fazendo crítica a Kaique França. Eu vi seus vídeos, você tava fazendo Rapaz, crítica. olha, Kaique França, ele tá com as pernas trocadas. Ele tá se assustando. Quando vai jogar com a perna também tem uma Ele se assusta, criticazinha. tem um Quando ele vai... problema muito Quando grave. o zagueiro ali ou o lateral recua a bola pra girar de canto, bicho, quando dá essa... Gosto muito dele. Mas eu vou dar essa moral a ele, é ele. Tiagão. Eu tô bem em cima do muro nessa, porque eu gosto de Kaique, mas eu sei que Léo Jardim é um dos mais elogiados lá do Vasco. Mas também não começou essa temporada. O Vasco tá Eu mal vou em de Kaique. tá mal Kaique. das pernas. Eu vou de Kaique, eu vou de Kaique. Eu vou de Léo Jardim pelo histórico. Léo Jardim é um Eu vou de goleiro. Kaique pelo potencial, então. A gente vai equilibrar. Pronto. Porque pra mim, Kaique, ele é um bom goleiro. Pra mim, ele tem um potencial legal. Mas um jogo ou outro acaba acontecendo esse tipo de falha que excelentes goleiros não podem ter. Léo- Então, tipo, se ele ajustar isso, pra mim, ele se torna um excelente goleiro. eu vou de Léo Jardim pela temporada passada que ele fez, que foi um dos melhores goleiros do Brasil. Mas nessa temporada, confesso que ele não tá feito a temporada passada. Então é isso, pessoal. Encerramos o nosso primeiro mesa redonda do Decabras aqui no Obrigado, estúdio. obrigado. Eu quero agradecer a presença de Thiago aqui. Valeu, o primeiro convidado. O primeiro Com certeza, meu E velho. é uma honra, viu, Minha Tiagão? presença- Obrigado. E a primeira de muitas, viu? Pode ter certeza Obrigado que... demais. A sua presença a mim me atrai. Eu quero desejar uma boa Páscoa. Microfone. Eu quero também desejar uma boa Páscoa pra vocês, porque Marconi já tava dizendo aqui que iria cair de boca no ovo. Que é isso, Marconi? Olha lá ele. Ele gaguejou. Isso aqui acredita em Papai Noel. Pega aqui no saco. Lá ele. Valeu, galera. Obrigado por Valeu, ter galera. gostado. Tamo Curte, junto. compartilha, se inscreve. É o primeiro de muitos. Vamos. Valeu. Olha, Thiago, ele fica essa semana todinha pra me pegar. Na hora de gaguejo.